Bom, Paulo, muito obrigado por essa oportunidade da gente conversar mais uma vez. Ah, quero agradecer também a presença das pessoas que estão assistindo a gente. É sempre uma honra, né? Uma satisfação assim poder passar um pouco de conhecimento para essas pessoas, né? Enfim, essa live vai ficar gravada, qualquer um que possa e que queira assistir ela no futuro, né? Então, para mim, assim, é uma satisfação poder participar dessas lives e passar um pouco de conhecimento. Vou me apresentar aqui, porque pode ser que tenha alguém que ainda não me conheça. Meu nome é Gilberto Franzoni e eu sou autor, vou pegar aqui, ó, desse livro. Aqui, vamos colocar. Ele aparece ao contrário aí, mas dá para saber que é uma mensagem cósmica, né? Deixa eu deixar ele aqui. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho, né, dos conhecimentos do Antigo Egito. O Paulo preparou ali uma sequência de perguntas e o nosso foco principal vai ser a Tábua de Nemer. É um artefato muito bonito, espetacular mesmo, que eu tive a oportunidade de ver assim ao vivo lá no Egito quando eu fui lá. Ele deve ter mais ou menos 1 metro de altura, assim. Não é uma tábua muito grande, mas é espetacular no sentido do conhecimento que ela traz, né? Numa única tábua ali que nós temos os dois lados para analisar, tem todo um conhecimento iniciático deixado pelos antigos egípcios. Então, os egípcios eles tinham um conhecimento da espiritualidade muito além do que a gente possa imaginar hoje. Era um povo realmente diferenciado. Então, por conta das nossas pesquisas, nós conseguimos trazer informações desse período antigo, né, dessa civilização que passou há muito tempo. E com esse conhecimento a gente pode elucidar alguns pontos ligados ao processo de ascensão, que é o nosso objetivo sempre, né, de falar do nosso processo de ascensão. E eu vou deixar você livre, Paulo, para você conduzir aí da melhor forma que você achar melhor. Até a gente chegar, eu sei que você colocou aí no seu cronograma, eu sei que você colocou a tábua de Nemer. Escreve Nemer, mas a gente fala Nemer. Foi o nome que me ensinaram lá nos mundos internos, né? E a gente vai fazer procurar fazer uma boa análise dela, baseados nesses conhecimentos do ser, né? O sistema energético de resgate, que é o sistema de conhecimento, um conjunto de conhecimentos que o ser que eu sou vem trazendo para o mundo, né? Então tá aí, né? Uma apresentação breve do que a gente vai falar e alguma coisa sobre mim também, caso você queira perguntar alguma coisa, já pode, vamos mexer com isso aí já. Boa noite a todos. Eu cheguei a enviar uma imagem colorida que mostra a tábua, Gilberto, mas eu não tenho ela fácil aqui, caso você tenha, se você quiser enviar ou mostrar talvez na tela, às vezes ajuda, né? Aham. E Eu. essa é a primeira live que a gente está fazendo. Esse ano tem 9 meses agora, desde a última que foi em junho, né? Passou um tempo aí, eu acabei não convidando outros terapeutas também para fazer live. Teve a preparação para o jejum, que foi prolongada, né? Aham. E daí agora a gente está iniciando com você de novo, um tema bem interessante. E, eu agradeço a sua presença de novo, é bem legal ter você aqui. E as perguntas que a gente tem, algumas foram perguntas que eu e o Rodrigo pensamos, que é a parte que me ajuda a cuidar do grupo. E algumas foram perguntas que chegaram para nós, que foram fazendo, né? E a gente vê se dá para abordar todas, ou quando não der, fica que a gente conseguir, né? Aham. E Claro. eu acho que a princípio é isso, e aí a gente começa, pode ser? Pode ser sim. Fique à vontade. Pode conduzir da melhor forma aí que você achar melhor. A primeira pergunta que a gente organizou aqui é qual era o papel da espiritualidade e da busca interior no Antigo Egito? Olha, o Egito antigo, né, dentro das pesquisas que eu consegui fazer,
né, seja elas por meio de livro, ou seja as pesquisas internas. Era uma cultura baseada toda numa espiritualidade transcendente. Então, o Egito, praticamente tudo girava em torno de espiritualidade. Todas as construções, os templos, tudo para eles tinha alguma relação com a espiritualidade. Muito, mas muito lá atrás, né, os egípcios, eles receberam conhecimentos importantes de uma civilização anterior, uma civilização anterior chamada Atlântida. Então, a civilização Atlântica passou uma quantidade enorme de conhecimentos, chamados conhecimentos iniciáticos ou esotéricos, para os primeiros egípcios. Então, esses Atlantes, eles foram considerados deuses, assim, para os egípcios, os primeiros deuses. E eles conseguiram, né, construir uma civilização muito próxima daquilo que nós poderíamos chamar de ideal, um ideal da espiritualidade. Os egípcios levavam muito, mas muito a sério essa questão da espiritualidade, e eles criaram sistemas, né, importantíssimos assim para proteger esse conhecimento. Mas é claro que eles recebiam pessoas de fora também para poder dar esse ensinamento que eles tinham. Então, o Egito Antigo, nós podemos considerar o Egito Antigo como uma grande escola iniciática. Nessa grande escola, muitos passaram por ali, muitos mestres passaram por ali, ou muitos iniciados passaram por ali e se tornaram mestres nessa escola. Os egípcios tinham conhecimento de transmutação de energia, tinham conhecimento de canalização de energia por meio das pirâmides, tinham vários conhecimentos assim importantíssimos, né, em termos de uma espiritualidade transcendente. Hoje o que nós temos de espiritualidade, se a gente for considerar religiões, por exemplo, não chega... Não se equivale de forma alguma ao que eles tinham naquela época. Os egípcios tinham contato mesmo com os seres superiores, contato direto. E hoje nós percebemos que as religiões não dão esse contato. As pessoas vão nas religiões e têm ali o seu momento de espiritualidade, mas é um momento bastante simplório, assim, perto do que os egípcios viviam. Os egípcios, para você ter uma ideia, eles podiam, né, acessar seres da quarta dimensão com toda facilidade. Podiam acessar seres da quinta dimensão também com facilidade. Eles tinham técnicas para isso. E até seres da sexta dimensão com facilidade também. Então, nós temos aí, por exemplo, os seres de quinta dimensão são os pleiadianos. Os seres de sexta dimensão são os sirianos. Então, no plano astral nós temos os guias espirituais, né, que são chamados de anjos. Então nós temos aí uma quantidade gigantesca assim, de material espiritual que os egípcios tinham em sua época. Além disso, eles sabiam canalizar corretamente as energias por meio das transmutações. É claro que esses conhecimentos, chamados conhecimentos iniciáticos, eles eram ensinados dentro dos templos e de uma forma hermética, né? Então era fechado. Mas se por acaso o sujeito passasse nas provas, ele recebia esse conhecimento, sim. Então, assim, resumindo a pergunta, né? Apesar dos egípcios, né, terem ali formas de se defender, terem uma cultura na matéria, terem exército e tudo mais, mas o Egito Antigo foi todo baseado numa linha espiritual mesmo. É uma civilização que se desenvolveu 100% na sua espiritualidade. Esse processo do início do Antigo Egito até a fase do Alto Império, assim, onde eles tinham uma maior relação com aquela figura da deusa Maat, ou ela vem em outro momento, assim, você lembra? Sabe dizer? Mas no começo. Porque, assim, uma civilização,
né, nós podemos considerar assim, que uma civilização, todas elas de maneira geral, elas têm 4 etapas. Então a etapa de ouro, né, a etapa de prata, a etapa de bronze e a etapa de ferro. O que significa isso? Nós estamos falando em densidades, né? Então, quando os egípcios receberam conhecimento dos Atlantes, eles formaram o que nós podemos chamar de Idade de Ouro e viveram nessa Idade de Ouro plenamente. Depois houve um período, né, de diminuição ali, né, abaixou um pouco a frequência, já não estava na Idade de Ouro, veio então a Idade de Prata. O Egito continuava grande no sentido da sua espiritualidade, mas não era mais a Idade de Ouro. Então aí passou a fase daqueles grandes mestres, de grandes iniciados, né, da Idade de Ouro. Depois vem a Idade de Ferro e depois a Idade de Bronze, ou seja, o Egito também se degenerou, né? Então todas as culturas passam por um processo de crescimento, um auge e depois degeneram. Isso faz parte de uma lei mecânica da natureza. E com o Egito aconteceu a mesma coisa. Então esses deuses do passado, Osíris, Horus, Meet, né, no caso se escreve Maat, mas se pronuncia Meet, Anubis, esses são aqueles seres que iniciaram a raça, que iniciaram ali aquele momento, né, chamado momento de ouro, né, da raça egípcia. E depois os egípcios tiveram esse grande auge, depois já começou uma espécie de decadência. Se manteve por muito tempo, é verdade. Mas aí começou já um período de politicagem interna, guerras internas, né? Nem todos levavam a sério os conhecimentos antigos. Acontecia intrigas internas, que queria destronar o faraó e tal, daí já estava degenerando já. Então isso aconteceu já. Então nós estamos falando, daqui a pouco a gente vai chegar na tábua de Nemer, nós estamos falando aí de um conhecimento que está em torno de 5.000 anos atrás. Então o Egito durou muitos anos, né? Você vê que na época de Jesus, uns 2.000 anos atrás, o Egito ainda era um ponto de referência na espiritualidade, né? Mas já estava em alguns pontos, né? Estava preservado, e em alguns pontos já começava uma decadência. Que você comentou agora que era um ponto de referência na época de Jesus ainda, tem algum relato de alguma conexão dele com o Antigo Egito também, não tem? Sim. As pesquisas que eu venho desenvolvendo, eu pude chegar a esse arquivo em que Jesus, né, vai para o Egito para poder estudar. Então, Jesus, ele vai como Jesus mesmo, como o homem, né? E lá no Egito que ele se forma, né, como Jesus, o Cristo. Então, a história de Jesus contada na Bíblia, ela tem algumas falhas de interpretação. Por exemplo, uma das falhas de interpretação é aquela história da perseguição das crianças, né? Então, porque supostamente tinha nascido um nenê especial, né? E o Herodes ia perseguir ali aquelas crianças, né? Mas isso não é dessa forma. Quando houve essa perseguição de Herodes contra Jesus, Jesus já tinha 21 anos. Ele não era um nenezinho, não era um recém-nascido. Mas a perseguição aconteceu. E por que fala né, sobre essa perseguição? Porque ali dentro do conhecimento dos templos, a qual o Herodes era o sacerdote, os outros iniciados que estavam ali perceberam que Jesus era diferente, ele tinha um diferencial. E comunicaram o Herodes: olha, esse aqui ele é especial, né? Jesus realmente aquele que veio para trazer esse grande momento da história da humanidade. Eles perceberam isso. E o Herodes, é claro que não gostou da ideia, porque ele era o sumo sacerdote ali da região, e ele teve ali uma crise de ciúmes, vamos pensar assim, né? Porque Jesus podia ocupar o lugar dele, né? E daí ele começou a perseguir
né, Jesus e começou a perseguir todos aqueles que estavam ao lado de Jesus. Mas isso Jesus já tinha 21 anos. Né? E daí, e como ele era vingativo, ele acabou mandando matar algum daqueles iniciados. E nos mundos internos, o iniciado, ele é considerado um menino. Por isso, a relação com as crianças, com os inocentes. Os mestres ou os iniciados são considerados meninos. Daí Jesus, então, precisa fugir para o Egito. Opa, voltamos? Voltamos. O Instagram derrubou a gente. Hã? O Instagram derrubou a gente. Então, Começou de novo. vamos lá de novo. É, parece que tem algumas verdades assim que a internet não gosta, né? Não tinha acontecido ainda, né? É a primeira vez que dá esse aí. É. Bom, mas você tá me vendo bem, escutando bem, hein? Deu certo. Maravilha. Bom, então, a gente estava ali contando a história de Jesus e como que ele participou, né? E como ele viveu alguma coisa em relação ao Egito, diante do que eu já pesquisei e do que eu pude compreender. Então, a perseguição, né, com Jesus aconteceu bem depois. Ela aconteceu ali por volta dos 21 anos. Daí sim que ele precisou fugir para o Egito. E daí, quando ele chega no Egito, aí que ele vai conhecer a Maria Madalena, né, que é naquele momento que ele chega no Egito, é uma sacerdotisa, né, para o trabalho que ele precisava realizar com ele mesmo. Né? Então, pelo que eu pesquisei, até esse momento é essa compreensão que eu tenho. E ele permanece ali no Egito 7 anos. Nesses 7 anos, ele faz o trabalho, né, todo um trabalho de transmutação alquímico, sexual, né, que Jesus foi um homem de verdade, né, viveu como um homem de verdade e pôde, então, estar ali com a sua esposa, né, que nós conhecemos por Maria Madalena. Nos mundos superiores, ela é a mestra nada. E depois disso, pelo que eu sei e que já pesquisei, eles continuaram sempre juntos. Né? E depois, quando Jesus volta também para Jerusalém, e volta ali para a região da chamada Terra Santa, ela está junto com ele. Então, ela está o tempo todo junto com ele. E não só nisso, pelo que eu sei, Jesus deu uma boa passeada, assim, foi até a Índia, Tibete, né? Ele deu uma boa passeada depois do Egito e encontrou ali mestres mesmo, assim, que puderam auxiliá-lo no caminho do que ele estava trilhando. Né? Então, Jesus, o Cristo, ele foi naquela época, né, em torno de mais ou menos em torno de 2000 anos atrás, ele foi também um iniciado que passou pelo Egito e viveu ali os ensinamentos, né, que é os mesmos ensinamentos que nós trazemos para o dia de hoje. Os ensinamentos egípcios, eles não mudaram, eles continuam o mesmo. A única coisa que mudou é a forma de comunicação, né, mas os conhecimentos básicos são os mesmos. Né. Naquela época, no Antigo Egito, se falava também sobre os tais elementos densos, né, isso que eu falo no meu livro. Só que lá eles eram chamados de demônios vermelhos de Sete. Então, Sete representando o caos e Osíris representando a ordem. Né? Então, nós temos ali a eterna dualidade, né, entre caos e ordem. No que nós vemos hoje, né, o nosso íntimo, o desenvolvimento do nosso íntimo, né, que é o nosso próprio Cristo interno, representando a ordem, né, até que um dia ele possa se emancipar e chegar ao Pai. Osíris, no caso, no Egito, Horus. Né? E para isso ele vai precisar, segundo a lenda egípcia, né, ele vai precisar batalhar com Sete, que é seu tio, né, irmão do seu pai. E nesse batalhar ele enfrenta os demônios vermelhos de Sete.
Hoje, né, no meu livro, eu traduzo isso de uma forma um pouco diferente, porque nós buscamos, no meu livro, nós buscamos um entendimento dessa cultura egípcia, mas à luz da ciência. Então ali eu coloco como elemento denso. Por que, que os elementos são chamados de elemento denso? Então é legal a gente entender essa parte, né? Lá no Egito eles chamavam de demônios vermelhos de Sete. Então esses elementos eles estão na região do infravermelho, ou seja, abaixo da região do visível. E os seres superiores, considerados anjos, arcanjos, enfim, eles ocupam a parte superior do espectro visível, que seria acima do violeta ou ultravioleta. Então, por isso que eu chamei eles de elementos densos. Um clarividente, ele pode, no momento que ele olha para baixo, no sentido do solo, ele vai ver essas regiões do infravermelho. E quando ele olha para cima, no sentido do céu, ele vai ver essas regiões do ultravioleta. Então, um clarividente bem treinado e sabendo o que está fazendo, ele pode se comunicar com o que está abaixo, assim como ele pode se comunicar com o que está acima. Traçando um paralelo com os egípcios, era exatamente isso que eles faziam. Eles conseguiam se comunicar tanto com o que estava abaixo, com o que estava acima. Tá? Então existia um treinamento muito intenso da clarividência, provas iniciáticas muito fortes, né? Trabalhos internos assim dificílimos mesmo, mas que os iniciados davam conta. Eles passavam ali anos da vida em total dedicação, né? Hoje isso mudou, então os procedimentos iniciáticos continuam os mesmos, só que a gente precisa trabalhar, cuidar da família, né? Fazer o básico assim do nosso dia a dia. Agora lá no Egito, todos aqueles que chegavam para receber o conhecimento iniciático, eles entravam nessa escola e só faziam isso. Eles iam lá para isso. Tá? Então o homem, foi um desses que entrou numa escola iniciática e saiu de lá formado. Quando ele sai do Egito formado, então ele já é o Jesus, o Cristo. Ou seja, ele encarnou o seu próprio Horus pessoal. Horus é sinônimo de Cristo. Então, Horus para os egípcios e Cristo para nós, aqui na nossa linguagem ocidental. Então, um pouquinho aí da vida de Jesus, colocando ele aí nos processos iniciáticos egípcios. Então, seguindo aqui, a nossa próxima questão é como os antigos egípcios encaravam o processo de autoconhecimento e ascensão espiritual. Então, os egípcios, eles entendiam que eles tinham vindo das estrelas, né? Então, normalmente as lendas egípcias falam, o faraó tal veio do sol, fez um trabalho aqui na terra, se desenvolveu e retornou para o sol, né? O deus Ra para os egípcios, né? Então, o que isso significa? Significa que nós somos filhos das estrelas. E no momento que nós despertarmos a consciência, nós podemos retornar para essa estrela da onde nós viemos. Então, alguns vieram aqui dessa estrela mais próxima mesmo ao Sol, outros vieram de estrelas um pouco mais distantes, mas que fazem parte do nosso círculo local aqui, que são as Pleiades, né? Lembrando o que são as Pleiades. As Pleiades nós temos uma estrela central chamada Alcione e mais 7 estrelas que formam uma espécie de órbita, como se fosse uma espiral, assim, uma espécie de como um formato de uma mola, assim, só que abrindo, né? Uma espiral que abre, fosse como se fosse um cone, assim, né? E na forma de uma espiralada. Então existem muitos seres que estão na Terra, é claro que estão esquecidos, né? Não sabem de onde vieram, mas que vieram dessas outras estrelas chamadas estrelas locais, né? Então, os pleiadianos. E outros vieram de Sírius, por exemplo, né? Sírius, uma estrela que é considerada o centro espiritual da galáxia. Então tem alguns sirianos aqui no planeta também. Essa população precisa acordar. E no Antigo Egito, eles tinham técnicas para fazer essa população acordar. Então,
literalmente, né, aquela pessoa, aquele ser humano se lembrava da onde que ele veio, o que que ele estava fazendo aqui, qual que era o papel dele no mundo, né? E no momento que aquele ser humano se lembrava de tudo isso, ele trazia com ele essa potência, que vamos chamar de potência cósmica, né? Essa potência cósmica fazia, né, produzia um mestre na Terra. Então você pode observar que o meu livro se chama Uma Mensagem Cósmica, porque a, a ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma. Nós, seres humanos, de várias regiões aqui da galáxia, muitos aqui das Pleiades mesmo, alguns de Sirius e alguns de outros lugares, precisam se lembrar de onde são, o que estão fazendo aqui. Esse é o despertar. Tá? Então, o despertar da consciência é saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde que eu vim, se eu tenho alguma missão ou não nesse planeta, né? Então, os egípcios tinham essa capacidade, mas muito afiada de produzir isso. Eles eram especialistas nisso. Por isso, eles eram tão espertos. Eles eram capazes de prever as cheias do Nilo, claro, evidentemente. Eles eram capazes de prever guerras. Você pode ver que a civilização egípcia durou tanto assim, porque eles eram capazes de lidar com os seus inimigos. Eles tinham um exército, evidentemente, para se defender. Mas eles ficavam sabendo bem antes do ataque. Só de um inimigo estar pensando neles, eles já sabiam que poderia existir uma guerra. Que cortou um pouquinho do seu som, mas deu. Cortou o som? Só um pouquinho no final, mas deu para escutar bem. Você disse que eles ficaram sabendo antes porque eles tinham a consciência aberta? Isso, exatamente. Muitos egípcios, mas muitos tinham essa capacidade dos 7 chakras despertos, né? Então, polividência, clarividência, clareaudiência, intuição, lembranças de vidas passadas, né? Telepatia, saída em corpo astral. Naquela época eles não chamavam de corpo astral, eles chamavam de Ka. Era o nome do corpo que eles davam para o corpo astral. E tinham aí a capacidade de produzir transmutações de energia dentro de si mesmo, se tornando verdadeiros mestres na Terra. E isso é representado, tem vários símbolos egípcios que representam isso. Por exemplo, o cajado do mestre, né, que é aquele símbolo que ele tem uma curvatura assim, né? O cajado do mestre é um símbolo de alquimia puro, né? Ele fala exatamente, ali o cajado do mestre, ele fala exatamente o que acontece na nossa coluna, que a energia sobe, passa pela cabeça e desce até o coração, né? Símbolos egípcios, por exemplo, nos sarcófagos é representado assim como uma serpente saindo aqui na testa. Então aqui na testa nós temos um chakra importante, que é o chakra da clarividência. Quando a energia chega até esse ponto, os cristais que nós temos nessa glândula se limpam e aquele ser se torna um bom clarividente. E com isso ele pode prever muitas coisas. Os egípcios eram muito espertos porque eles valorizavam a mulher, né? Você pode observar que existem templos tanto para o masculino quanto para o feminino, deuses masculinos, deuses femininos, né? E essa valorização da mulher, inclusive na sociedade egípcia, era muito interessante que eles valorizavam mesmo a mulher. Caso o homem tivesse posses, né, e ele morresse, a mulher podia ficar com aqueles bens. Então, uma cultura muito avançada para 5.000 anos atrás, né? É claro que existia ali uma hierarquia de que o faraó mandava, mas a esposa do faraó, ela era considerada uma divindade também, né? Então, essa qualificação da mulher é uma coisa muito importante. E os egípcios, principalmente os mais evoluídos ali, porque tinha o povo também que não tinha acesso aos conhecimentos. Eu estou falando de um povo mais seleto, que vivia nos templos e vivia próximo ao faraó. Mas os egípcios, numa percepção assim muito inteligente, na minha opinião, e muito perspicaz, muito capaz, valorizava imensamente o papel da mulher. E os egípcios sabiam que sem a mulher nada poderia acontecer, porque o processo, o processo alquímico, né, de transmutação é sempre entre um homem e uma mulher.
Então, esses iniciados que iam para o Egito, eles, eles tinham a oportunidade de encontrar uma sacerdotisa lá. Essas sacerdotisas, ou as chamadas vestais do templo, ou sacerdotisas do templo, eram mulheres especialistas nessa arte. E elas eram treinadas desde cedo, né? Então, uma sociedade toda voltada mesmo para uma espiritualidade transcendente, né? Os egípcios levavam a espiritualidade na prática, né? Não era uma coisa de apenas cultos ou templos ou adorações, nada disso. A espiritualidade era uma coisa prática, né? Então era ver para crer mesmo, ter experiências, né? Ter experiências de saída em corpo astral, ter experiências de comunicação com os mestres, porque sempre teve mestres e sempre terá mestres para nos guiar, né? Então essa era uma espiritualidade prática, né? Uma espiritualidade levada de forma muito intensa, assim, né? E aquilo que eles viam, aquilo que eles percebiam, eles retratavam nos desenhos dele, né? Por exemplo, uma imagem muito bonita que eu vi lá no Egito é a tal da barca solar. A barca solar existe mesmo, né? Ela é daquele jeitinho lá. Então eles retratavam o que o mundo espiritual mostrava para eles retratavam para eles. E aqui, assim, a hora que a gente for analisar a tábua de Nemer, nós vamos ver vários símbolos na tábua de Nemer, que são símbolos internos que a gente vê nos mundos superiores. Eu mandei no grupo uma foto da tábua de Nemer. Se o pessoal quiser acessar lá, essa foto é a foto oficial que está lá no Museu do Cairo. O que você estava falando sobre a mulher, nas práticas que você ensina, você traz sempre a figura da mãe divina. Isso tem uma origem no Egito também? Certamente. No Egito, a mãe divina se chamava Isis, né? Assim como existe uma mãe divina, existe um pai divino. Lá no Egito, ele se chamava Osíris, né? E o iniciado, né? Todo iniciado precisa se autotransformar num Horus. Então são símbolos, né? Inclusive, Horus é um título, assim como Cristo é um título, né? Isso é uma coisa que precisa ser bem compreendida, não foi compreendido ainda pela humanidade atual. É um título que se recebe. Então, quem é Jesus, ou Cristo? Ele é um mestre. Mas de que porte, de que tipo, de qual qualidade? Da qualidade de Cristo. Entendeu? Então, ele é um mestre. Assim como Saint Germain é um mestre, assim como Hermes, o Trismegisto, é um mestre, assim como Sanat Kumara é um mestre, né? Então, aí cada mestre na sua hierarquia. Então, Jesus está na hierarquia do Cristo, né? Ou seja, é o título que ele recebe. Todo aquele que produzia uma iniciação sobre si mesmo e chegava ao final da iniciação, porque é um processo longo e difícil, não é uma coisa assim simples, não é trivial, é uma vida inteira de trabalho. E aquele que chega no final da história recebe o título também de Cristo, ou de Horus, né? A cada grau da iniciação, nós temos um título. Então, aquele que consegue chegar na sua quinta iniciação, ele recebe o título de mestre, né? E daí tem a iniciação final, né? Que daí a quinta iniciação é um título de mestre. Aquele que consegue chegar na sétima, ou no sétimo corpo, que consegue encarnar o íntimo, e íntimo também é sinônimo de Cristo, dentro de nós. Aí sim ele vai para o qualitativo de Cristo, ou de Horus. Todo aquele que encarna o seu Horus, ou que vive, que se torna seu próprio Horus, no Egito era chamado de orisificado, né? De Osíris, né? E aqui, no caso, no mundo ocidental, é chamado de cristificado, tá? Então, são os nossos corpos internos, eles são energizados de tal forma que chega a essa condição de receber o seu Cristo íntimo e ele viver em carne e osso, né? E isso é claro, né? Desde que
cumpra ali a regra básica, que é a eliminação dos defeitos e a transmutação das suas energias sexuais. Isso sempre foi e sempre será assim. Nossa próxima questão, então, é se existiam práticas de meditação, o yoga ou outras formas para alcançar essa ascensão, esse autoconhecimento. Você abordou um pouquinho já, porque você falou aí, mas se quiser E, acrescentar alguma coisa. olha, com certeza existiam muitas práticas no Antigo Egito. Uma das práticas, por exemplo, que existia e existe até hoje é o pranayama. Tanto é que esse pranayama que a gente faz, né, até que você fez lá com a gente, lá no jejum, esse pranayama é egípcio, né? Então a gente utiliza aqui as narinas, né? Aperta as narinas, então utiliza uma narina de cada vez e faz a energia circular pela coluna, subindo ali, ó, fazendo assim, ó, né? Trançando a coluna, e isso produz um despertar do Kundalini. É claro que essa prática, ela é uma prática mais direcionada aos solteiros, né? É claro que casados também podem utilizar, não tem problema nenhum. Mas para despertar o Kundalini, que é essa energia que está na nossa coluna, que no Egito foi chamado do cajado do mestre, né? Essa energia que está na nossa coluna, que é chamada Kundalini, né? Que é um nome que vem da Índia, né? Origem sânscrita. Essa vibração, essa energia, essa eletricidade que corre pela nossa coluna, ela só é desperta, né? Só é possível despertá-la por meio da conexão de um homem e da mulher. E por que eu afirmo isso com tanta certeza? Primeiro, porque foi exatamente isso que eu ensinei no Egito há 5.000 anos atrás, quando a gente estava formando a Idade de Ouro, né? E esse conhecimento se perpetuou por todo o Egito e se perpetuou nos templos por muitos e muitos anos, até inclusive chegar na época de Jesus, porque ele recebeu esse conhecimento lá no Egito. E segundo, porque existe uma lei hermética chamada lei da polaridade. Então eu preciso de dois polos para gerar uma faísca elétrica, o polo positivo e o polo negativo, né? Nós temos aí uma outra lei complementar também, a lei dos gêneros, né? O masculino e feminino. Então a lei do gênero diz o seguinte, que o gênero está em tudo. Então se eu quero alcançar a divindade que eu sou, eu preciso do meu outro polo, né? Se eu sou masculino, meu outro polo é feminino. Se eu sou, né, um caso de uma mulher, né, a mulher, o polo não evidentemente não tem nada a ver com negatividade, eu estou falando de polos elétricos, né? Então um polo negativo precisa de um polo positivo, tá? Quando esses dois polos estão em contato, gera-se a faísca. Essa faísca elétrica, essa faísca foi conhecida como, por exemplo, o raio de Zeus na Grécia, né? Entre essa turma que veio da Índia, do Oriente, Kundalini, né? Entre os maias, que também tinham esse conhecimento, era a serpente emplumada, Quetzalcoatl, que também é sinônimo do desenvolvimento crístico dentro de nós. Então, todas as culturas, né, têm de alguma forma uma relação com a serpente. Essa serpente é uma boa forma de perceber a energia que existe na nossa coluna. Você pode observar também o símbolo do caduceu de Mercúrio, com as duas serpentes se entrelaçando, né, em relação a uma haste central. Essa haste central representa a coluna e essas duas serpentes que estão entrelaçando representam os dois canais que levam a energia da base da coluna até o cérebro, chamado na Índia de Ida e Pingala. Então essas são as duas testemunhas, né, do templo, que está no Apocalipse, as duas oliveiras do templo. Nossa próxima questão, então, quais eram os conceitos dos egípcios sobre a natureza do corpo, da mente, da consciência e do espírito? Os egípcios entendiam, né, que nós temos 7 dimensões. Então, aqueles que conseguiram visualizar ali a tábua de Nemer, eles conseguem visualizar isso. Na tábua de Nemer, eu vou acompanhar o desenho que está aqui do meu lado.
Nós temos uma figura de um iniciado com uma espécie de porrete na mão ali, né? E ele está segurando a cabeça de um homem, né, que está ajoelhado. Então, para nós, né, esse símbolo que está na mão do iniciado, do faraó, é um símbolo fálico, tá? E com essa capacidade, né, com essa capacidade da transmutação da sua própria energia sexual, ele é capaz de lidar com aquele inimigo. Esse inimigo é o chamado lá pelos egípcios de demônio vermelho de Sete. No meu livro, eu traduzo ele como o elemento denso. Mas ele poderia ser chamado facilmente de demônio, trevas, obscuridade, enfim, negatividade, alguma coisa nesse sentido, que são aquelas coisas, numa tradução simples, são aquelas coisas que nos perturbam diariamente, como, por exemplo, raiva, ódio, inveja, cobiça, enfim, esses tais elementos densos que nós carregamos no nosso interior. Então, para responder a sua pergunta, eu vou seguir ali, logo na frente do iniciado. Se a gente olhar pela imagem, o pessoal que está acompanhando aí, se tiver acesso ao grupo, pode pegar lá pelo grupo. Nós temos uma barca, e nessa barca tem 6 pendões como se fossem flores ali, né? Na experiência mística, a gente vê como pendões, como flores. E acima tem um pássaro. Então, nós temos ali a barca representando o corpo físico, tá? Esses 6 pendões com essas 6 flores representando os corpos superiores, né, do ser. Por que eu digo superiores? Porque eles estão numa dimensão mais sutil do que a nossa, tá? É claro que, numa linguagem esotérica, vai se falar que existem 4 corpos inferiores e 3 superiores, tá? Bom, então quais são esses corpos, né? Para responder a sua pergunta de como que os egípcios interpretavam essa questão da espiritualidade. O corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e o corpo mental são partes integrantes dessa densidade que nós vivemos aqui. Acima deles nós temos o corpo causal, o corpo espiritual e o corpo do íntimo, que são aquelas 3 dimensões que nós acessamos quando nós estamos numa meditação muito, mas muito avançada, tá? De forma geral, aqui no mundo humano, nós acessamos só os 4 mais básicos: o físico, o vital, o astral e o mental. Então, o mental é por meio desse corpo que a gente pensa, o astral é por meio desse corpo que a gente sente, tá? E o físico e o vital são os corpos que interagem aqui com a matéria, tá? Então, esses são os chamados corpos inferiores. Para os egípcios, isso é a mesma leitura da Tábua de Narmer, para os egípcios nós temos mais 3 superiores, que é o corpo causal, que é o corpo da alma. O que seria o corpo da alma? O corpo da alma é onde estão todas as almas do nosso ser. Então, o nosso ser pode criar várias almas, ele pode ter várias manifestações dele mesmo, inclusive aqui na matéria, ou seja, o ser que nós somos pode ocupar mais de um corpo, isso que eu estou falando para você, né? E acima disso nós temos o corpo espiritual, que é chamada alma divina, e acima disso nós temos o corpo do íntimo, né? Que para nós é aquilo que existe de mais precioso, de mais limpo, de mais espiritualizado, né? Tudo isso precisa ser guiado, né, pelo nosso Horus interior, que é o símbolo do pássaro que está acima ali na Tábua de Narmer, acima da barca e acima daquelas flores. Então, quando nós permitimos que o nosso íntimo nos guie, todos os corpos ficam alinhados com o íntimo. E assim, nesse processo de alinhamento perfeito, nós estamos em perfeita sintonia com o ser que nós somos. O ser que nós somos é o conjunto de todos esses corpos, entendeu? Quando no meu livro, quando eu falo assim, o ser que nós somos, eu estou falando do conjunto de toda essa estrutura. Essa é a mesma visão que os egípcios tinham na época. Por quê? Porque a análise está sendo feita em cima da Tábua de Narmer, e a Tábua de Narmer é um artefato que tem mais ou menos 5.000 anos. É claro que lá no Egito eles davam outros nomes, né? Esses nomes são nomes mais atualizados. Por exemplo, o corpo astral era
era chamado de Ka, né? E, e é claro também que existiam outros personagens ali, né, que atuavam dentro desses corpos que é motivo de estudo para nós também. De repente pode aparecer numa pergunta aí. É, a próxima questão é quem eram os líderes espirituais e que ensinavam sobre esse conhecimento? Olha, se a gente for falar em termos humanos, os líderes sempre foram sacerdotes dentro dos templos. Então, os sacerdotes mantinham esse conhecimento, que era um conhecimento bem reservado, né? E mantinha esse conhecimento dentro dos templos. Ele não era aberto à população. Hoje, né, hoje nós vivemos uma outra realidade. Hoje o conhecimento ele é aberto, né? Então você pode observar que eu escrevi um livro, publiquei, está aberto para todos. Eu escrevo, coloco na internet. Então é um conhecimento aberto. Por quê? Porque nós estamos num outro momento, né? Nós saímos da era de peixes, né? Que 1962 já começou a entrar a era de aquário. E agora nós já estamos bem avançados na era de aquário, né? Então a era de aquário é a era da abertura. Então esses sacerdotes eles tinham contato eles tinham contato direto com a divindade que eles são. E eles organizavam esse conhecimento aqui no mundo da matéria. Então nós temos aí, para responder a sua pergunta, dois pontos de referência. Primeiro, os sacerdotes que são a linha de frente, né? Os sacerdotes e as sacerdotisas, porque as mulheres têm a mesma importância do que o homem. E esses sacerdotes entrando em contato com os seres superiores, em especial os pleiadianos e os sirianos, né? E trazendo essas informações dessas hierarquias superiores aqui para o planeta Terra, né? Os sirianos já estiveram aqui no planeta Terra e eles, eu acredito até que vai ter uma pergunta sobre isso, eles são os responsáveis pela construção das pirâmides. Acho que até me adiantei, acho que tem uma pergunta aí sobre isso, né? Quem construiu as pirâmides? Aí tem um comentário assim que são gigantes e pesadas e naquele tempo não existia maquinário e hoje também tem alguém que acredita que não existiria nem para fazer hoje, né? Algumas teorias, né, dizem o seguinte, que os antigos egípcios eles cortaram aqueles blocos de lugares distantes e trouxeram pelo Nilo e foram empilhando esses blocos enormes com galhos, com troncos de árvores, faziam as pirâmides rolar por cima de troncos de árvores. Bom, eu fui lá no Egito, lá não tem árvore, né? E eu penso que essa teoria está bem furada, né? Então, pelo que eu investiguei, as coisas eram um pouco diferentes. Por exemplo, o Nilo se aproximou muito das pirâmides em determinado momento, em torno de 11, 12 mil anos atrás, né? E de fato, aqueles blocos precisavam vir de algum lugar, e eles vieram de um lugar um pouco distante mesmo. No entanto, para colocar um bloco em cima do outro, eles usaram no que eu consegui investigar, eles usaram tecnologia Atlante, tá? Então, os sirianos que trouxeram essa tecnologia para os Atlantes e ela ficou reservada a alguns poucos, né? Uns poucos iniciados que tinham essa capacidade. E essa tecnologia, né, dos Atlantes, que também é uma tecnologia de Sírios, ela é que foi capaz de fazer o empilhamento daquelas pedras. Então, de fato, né, pelo que eu investiguei, as pedras vieram mesmo por navegando ali pelo Nilo, mas o empilhamento delas não foi feito por meio de troncos de árvores. O empilhamento delas foi feito de uma outra forma. Existia um aparelho,
né, que fazia com que as pedras levitassem e eles conseguiam empurrar essas pedras com uma pequena distância do chão. Então, a gente sabe que se nós não temos o efeito do atrito ali, você pode empurrar um bloco muito pesado, né? E daí essas pedras eram então levitadas até o seu ponto de conexão dentro da pirâmide. Seria praticamente impossível de construir uma pirâmide daquela hoje, mesmo com a nossa tecnologia. Demoraria provavelmente centenas de anos. E os blocos são muito pesados, né? Mesmo com o maquinário que a gente tem hoje, seria muito difícil de transportar aquilo. Então, necessariamente, houve uma outra tecnologia envolvida, né? Eu pude ver pelas minhas próprias memórias, né, que um braço grande do Nilo chegava até perto da Esfinge. E foi assim que eles construíram as pirâmides, pelo que eu sei. Hoje já existem algumas investigações que conseguem detectar, né, que tem algumas marcas de água nas proximidades da pirâmide. Então, já essa teoria de que um braço do Nilo chegava até bem perto ali da Esfinge, bem perto da pirâmide, na minha opinião é a mais provável, né, e a mais indicada. E pelo que eu pude ver das minhas experiências, as pedras elas foram empilhadas com tecnologia, com alta tecnologia, não foram empilhadas com galhos de árvores. E essa tecnologia ela estava disponível ali para os antigos egípcios em torno de 11, 12 mil anos atrás. Então, uma outra coisa, né, pelo menos na minha concepção e dentro do que eu penso, uma outra coisa que está equivocada é a datação das pirâmides. Supõe-se, né, que a pirâmide de Khafre, a de Quéops, a de Miquerinos foi feita no reinado, né, desses faraós. Coisa de 5 mil anos atrás, mais ou menos, 4 mil anos atrás. Tem que ver ali a data correta, ou um pouco mais. Mas pelo que eu sei e pelo que eu investiguei, não, as pirâmides são muito mais antigas. São muito mais antigas, elas datam aí de 11, 12 mil anos atrás. E uma outra coisa que eu pude observar também nas pirâmides, estando lá, eu pude observar isso em loco, elas não têm hieróglifo nelas. Nenhuma pirâmide tem nenhuma marcação, nenhum hieróglifo, nem por dentro nem por fora. E os egípcios, quando eles construíam os templos, né, vamos pensar assim, os mais recentes, de 5 mil anos para trás, para cá, 4 mil anos para cá, todos eles tinham inscrições, né? Todos eles tinham aqueles símbolos e hieróglifos, e as pirâmides não têm, né? Então, muito provavelmente, né, e é realmente o que eu entendo como correto, elas são de fato ali de um povo antigo que viveu no Egito, os egípcios primordiais, vamos pensar assim, mas não corresponde à civilização egípcia tal como nós conhecemos. Vamos chamar eles de mais modernos, né? As pirâmides correspondem ali a uma cultura muito mais antiga. Essas 3 grandes pirâmides. Uma outra coisa muito interessante, e que eu já pude comprovar também, é que existe um perfeito alinhamento, né, entre as pirâmides e as 3 Marias, o chamado cinturão de Órion, né? Inclusive, o alinhamento é tão perfeito que quando a gente olha as 3 pirâmides, né, a gente está olhando para a pirâmide de Khafre, de Quéops e de Miquerinos, a de Miquerinos é um pouquinho deslocada, né? E o ângulo de deslocamento é exatamente o mesmo ângulo de deslocamento quando a gente olha para as 3 Marias. Então isso foi até medido já, né? Então os egípcios fizeram algo com extrema perfeição. E essa perfeição, pelo menos na minha concepção, ela indica que as pirâmides elas têm algo mais, né? E que esse alinhamento só seria possível feito do alto. Então um alinhamento de uma nave, por exemplo, né? uma nave ou um avião, um helicóptero, alguma coisa na linguagem moderna, né? Poderia fazer um alinhamento tão perfeito quanto esse, né? Então
no meu entendimento, as pirâmides elas têm algo mais. Uma outra coisa muito interessante das pirâmides é a canalização de energia que é possível fazer lá de dentro. Essa também foi uma experiência nossa. Então, é possível, por exemplo, estando na Câmara do Rei, lá em cima, né, em torno de 100 metros de altura. Inclusive tem aqui uma curiosidade, né? Lá em cima, na Câmara do Rei, porque a pirâmide tem 147 metros de altura. A mais de 100 metros de altura tem uma pedra de 17 toneladas. Você imagina uma pedra de 17 toneladas sendo levada a 100 metros de altura com troncos de árvore, né, e no braço. Isso é bem questionável, né? É muito questionável. E outra coisa que é impressionante é a maneira como elas foram lapidadas. A perfeição é incrível, assim, não tem... nem a pontinha da unha assim passa entre uma pedra e outra. Eu fui lá, eu coloquei a mão na pedra. Então, assim, a junção entre uma pedra e outra é tão perfeita que a gente não consegue pôr um palito de dente lá no meio. Né? Não cabe, né? As junções são incrivelmente perfeitas. Então, com certeza tem algo mais aí, né, nessas pirâmides. E é realmente o que eu entendo, que ela foi construída de uma forma diferenciada. O alinhamento lá na Câmara do Rei, quando a gente fez o nosso alinhamento, porque nós fomos lá para fazer um alinhamento, né? Nós entramos em contato diretamente com Sírios. Né? Assim como na segunda pirâmide, chamada Pirâmide do Filho, nós entramos em contato com o núcleo da Terra, né? O chamado Coração de Gaia. E a terceira pirâmide, né, que é chamada Pirâmide de Miquerino, nós entramos em contato com todo o globo, formando uma espécie de arco, assim, uma espécie de campo de força em todo o globo. Então, essa experiência que eu pude viver, né, fisicamente, foi extraordinária lá no Egito. E quando eu estive lá, eu senti assim no meu coração e pude escutar também esse retorno de uma conexão com Sírios. Então, muito provavelmente nos próximos anos, a gente vai escutar muito falar sobre os sirianos. Canalizações, pessoas entrando em contato. Sírios é de sexta dimensão, então eles vão entrar em contato pelos nossos chakras superiores. E vão começar a passar informação tal como eles passaram há 12 mil anos atrás. Né? E vão trazer de volta, né, esse arquétipo do processo de ascensão, que é um dos meus papéis aqui, é trazer de volta esse conhecimento antigo de uma forma mais atualizada, mais moderna, mais compreensível para os dias de hoje. As pirâmides têm algum relato que as três pirâmides elas têm uma correlação com as três estrelas de Sírios, e eu vi também um relato que diz que a erosão principal da esfinge, ela vem da água, como se ela tivesse sido submersa em algum momento, ou até tivesse sido construída debaixo da água. Você tem alguma relação com isso? Será também, mano? Olha, pelo que eu vi, né, essa é uma experiência minha. Em torno ali da esfinge, em torno das pirâmides, tinha água, tinha um grande braço ali do Nilo. Tanto é que existia até um verde bem bonito ali. Né? Porque lá no Egito funciona assim. Lá no Egito só existe vida aonde tem o Nilo. Fora do Nilo não tem vida. Então, sobrevoando o Egito, a gente vê o Nilo, a gente vê uma faixa verde em torno do Nilo, e depois só vê areia. Não tem nada depois. Nada. É impressionante aquele país. É 95% de areia. Né? E eles conseguem sobreviver lá. Então, aonde tinha o Nilo, aonde tem o Nilo até hoje, tem vida. O Nilo tem uma espécie de lodo extremamente fértil. Esse lodo ele é colocado por cima da areia, e aquela areia que é completamente infértil passa a ser fértil por conta desse lodo. Então os egípcios sabiam utilizar isso com perfeição. Eles sabiam prever
as cheias do Nilo e sabiam quando plantar, enfim, eles tinham essa capacidade. Da mesma forma, eles utilizaram isso numa determinada época, aproveitando, né, esse grande braço do Nilo que passou ali perto da esfinge, passou perto das pirâmides, para deslocar essas pedras. E isso foi muito comum nos reinados que vieram na sequência. Existem pedras enormes, né, obeliscos enormes que foram transportados muitos quilômetros, muitos e muitos quilômetros pelo Nilo para poder formar um templo, para formar uma estátua, né? O Colosso de Rhodes mesmo lá, ele foi transportado por centenas de quilômetros pelo Nilo. São pedras que não existiam lá naquela região, foram transportadas até lá e foram deslocadas até um determinado templo e lá foram esculpidas. Então os egípcios eram peritos nisso aí. Essa relação com as estrelas, você tem algum comentário também? Olha, a relação mais básica com as estrelas que eu já pude investigar é a relação entre as 3 grandes pirâmides e o cinturão de Órion. O cinturão de Órion, no mundo espiritual, ele é um portal. Então, aqueles que querem chegar até Sirius precisam passar pelo cinturão de Órion. E ali são grandes provas iniciáticas que se passam, né? Então, nós temos ali essas provas que eram vividas naquela época, né, nas proximidades ali da Grande Pirâmide, né, essas provas iniciáticas. E as pirâmides também serviam para produzir essas canalizações interiores também, para um despertar. Então, essa é a relação que eu tenho em relação às pirâmides e o cosmos, né? É claro que a conexão é realmente impressionante, né? A gente, ao entrar ali dentro da pirâmide, a sensação é que a pirâmide tem um coração, parece que ela pulsa assim, né? Dá para sentir ali, ó, a hora que toca ali na pirâmide, ela parece que tem uma pulsação, né? E aí para nós isso foi uma interpretação da vibração que a pirâmide pode passar para nós. Então é claro que a gente com as percepções bem treinadas consegue perceber. Uma pessoa, um turista, né, que não está com as suas percepções ativas, pode ser que não perceba nada. As filhas de Isis era considerado um grupo de líderes como um sagrado feminino, sim? Então, eu não tenho conhecimento ainda, não estudei essa parte. Só sei que os egípcios eles tinham uma característica muito importante, isso eu já estudei, que eles preservavam ao máximo o feminino, sempre, 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 né? As mulheres, né, dentro ali dos templos eram consideradas deusas mesmo. E todo faraó sempre tinha pelo menos 3 mulheres no seu entorno. As mulheres são melhores clarividentes, né? Elas são clarividentes praticamente perfeitas, assim, desde quando elas são treinadas desde pequeno. E naquela cultura egípcia antiga, era uma honra para uma família entregar assim, uma filha para os trabalhos dentro dos templos. Então, normalmente, entre 5 e 6 anos de idade, aqueles sacerdotes e aquelas sacerdotisas iam buscar na comunidade mulheres para fazer esse papel para o faraó. E as famílias entregavam a filha, né, a menina, no caso, a criança, de bom coração, porque sabiam que ela ia ter uma vida de rainha, né, ia ter uma vida maravilhosa. E tinha mesmo, era uma vida muito especial. Só que o treinamento era bastante intenso. Essas mulheres eram treinadas então nas artes espirituais, principalmente na arte da clarividência, né? E elas também eram treinadas na arte da alquimia, né? E daí, quando um iniciado passava nas provas, que eram provas muito difíceis, passadas com o corpo físico mesmo, alguns podiam até morrer, né? Eram provas muito difíceis. Quando o iniciado passava nas provas, então ele tinha
a autorização para conhecer uma dessas mulheres, né, uma dessas sacerdotisas do templo, e com ela daí ele realizava um matrimônio, né, então casava mesmo, e daí ele ia praticar, né, lembrando que a espiritualidade egípcia era levada à prática. Então tinha muita prática de mantras, práticas de saída em corpo astral, saída em ginas, muitas práticas assim, diariamente, eram grandes esforços, estudos dos textos antigos, enfim, os esforços eram gigantescos para que aquele iniciado saísse ali daquela escola egípcia como mestre. Os textos e ensinamentos que os egípcios deixaram, um pouco você comentou já, mas aí também entra mais no tema da tábua, né, e o livro dos mortos. Aqui um equívoco, né, que ficou conhecido como livro dos mortos. Não é essa a tradução. A tradução mais adequada seria livro para sair para a luz, né? Então, livro dos mortos, na verdade, é um livro iniciático, né? São informações que tem ali no livro dos mortos para que aquele iniciado se autorrealize e que ele, né, no seu pós-mortem, tenha uma condução para o mundo da espiritualidade. Aqui nós temos uma outra coisa importante para ser estudada. Como esses textos foram encontrados ao lado de sarcófagos, ao lado de múmias, enfim, ao lado de pessoas mortas e dentro de túmulos ou tumbas, ele foi chamado de livro dos mortos. Mas isso não quer dizer que eles eram para o pós-mortem da morte física. Aqueles ensinamentos também eram utilizados para a morte em vida. O que significa a morte em vida? É a morte do ego. Então, dentro de nós existe uma coisa chamada ego, elemento denso. No Egito, demônios vermelhos de Sete. Esses elementos precisam ser eliminados dentro de nós. Vamos falar os nomes mais comuns dele. Raiva, ira, ódio, violência, enfim, né? Deturpações sexuais, enfim, tem todo tipo de elementos densos que assumem essa característica dentro de nós. Então, o livro dos mortos, ele vai ser um livro que também era utilizado, né, vão ser ensinamentos que também eram utilizados em vida, para produzir o que nós chamamos de morte mística, que é a morte de nós mesmos durante o nosso processo de vida mesmo. Os egípcios, eles tinham uma forma de entender, né, que após a morte física, aquele iniciado, ou iniciada, tanto faz, isso vale para o homem ou para a mulher, ele ganharia uma espécie de céu, vamos chamar assim, né, o céu egípcio. Esse céu significa o quê? Significa o retorno daquela alma à sua origem. Tá? Então, se o iniciado conseguisse cumprir todos os seus deveres durante a sua vida, o coração dele era pesado ali por Meet, e se o coração fosse no momento do peso, né? Do lado era colocada uma pena, que é a chamada pena da justiça, e do outro lado era colocado o coração. Se no momento da pesagem, né, o coração fosse mais pesado que a pena, a balança penderia contrária ao iniciado, e daí ele não poderia subir para as hierarquias superiores, ou mundos superiores. Se o coração fosse tão leve quanto a pena, né, por que é pesado o coração? Porque o coração é a sede do íntimo, ou seja, os egípcios, a pergunta era assim: você seguiu o seu íntimo? Você fez o que você precisava fazer? Você encarnou o seu Horus, né? Que Horus, sinônimo de Cristo, né? Se de fato o iniciado fez isso, o que aconteceu? O coração dele ficou leve. Ele não tem mais os demônios vermelhos de Sete dentro dele, né? Ele eliminou os egos. Aí no momento da pesagem o coração fica leve e ele pode então subir para os mundos superiores. O que são considerados mundos superiores para os egípcios? São considerados mundos de luz. Por exemplo, né, nós temos os mundos superiores, são os próprios planetas do sistema solar. Então,
O mundo considerado o mundo da mente superior é Mercúrio. O mundo da intuicional, né? O mundo da intuição, o Sol. Né? Então nós temos todo os planetas do sistema solar, eles têm dimensões superiores. E também tem algumas coisas das dimensões inferiores, a não ser o Sol, que o Sol não tem. O Sol é limpinho em todos os níveis. Tá? Mas, por exemplo, Vênus, né? Vênus é a representação do mundo causal, quer dizer, é o paraíso, o próprio paraíso. Tá? Então, esses são os mundos superiores. Então, o iniciado ganhava o direito de não precisar mais nascer aqui na Terra. Vamos pensar assim, ele poderia nascer nos mundos superiores e lá ter uma vida diferente ou diferenciada. Ou ele poderia ganhar também umas férias, vamos pensar assim, né, que ficaria aí uns 1000 anos sem nascer aqui no planeta Terra, a não ser que ele fosse ali convocado para uma missão ou para realizar algum trabalho aqui no planeta, que isso também é possível. Tá? Ou ele poderia viver em dimensões do astral onde existem certas cidades, e nessas cidades pode-se viver lá. E numa hipótese mais elevada ainda, poderia ir para o próprio Shambhala, que é no centro da Terra. O Shambhala é a sede dos maiores mestres do planeta. Essa é ali que vivem os grandes iniciados, no interior do planeta. Tá? É chamado país secreto. Aquela lenda daquela civilização no núcleo da Terra, é isso? A Terra não é bem do jeito que a gente acha que ela é. Ela tem uns buracos lá dentro. Né? E existem outras coisas além do que a gente percebe aqui na superfície. É claro que para ir ao núcleo da Terra precisaria desenvolver o corpo astral, que não dá para chegar lá de outra forma. O corpo astral é um veículo chamado veículo sideral. Aí com o corpo astral você pode atravessar a Terra, você pode atravessar o mar, você pode atravessar qualquer coisa, inclusive pode viajar até fora do planeta também. Tá? Com o chá ayahuasca a gente tem algumas percepções do astral, que também permite algumas viagens muito interessantes. Fica aí uma dica para quem está assistindo a nossa live. Tá? A ayahuasca é um instrumento de astralização. Olha, vamos explorar um pouquinho mais a tábua de Naimer? Porque acho que o nosso tempo também está... Como é que está? 1h e pouco já? 1h20? 1h20? 1h20. Se tirar as intercorrências do começo, está com 1 hora mais ou menos, mas já é 9h30, né? Então, o que você estava explicando um pouquinho antes da balança, trabalha aquela relação com o equilíbrio e a retidão, né? De trazer o equilíbrio no coração, na vida, é isso, né? Exatamente. Se a gente for resumir a história, nós precisamos estar em perfeita sintonia com o nosso íntimo. E para nós estarmos em perfeita sintonia com o nosso íntimo, que significa em perfeita sintonia com o nosso Horus. Numa linguagem ocidental, né, dentro de um pensamento que vem aqui por meio da interpretação cristã, então nós precisamos estar em perfeita sintonia com o nosso Cristo íntimo. Essa essência que vem da nossa própria divindade, que vem do próprio eu sou o que eu sou. Para que a gente esteja em perfeita sintonia com o nosso íntimo, é urgente entender que nós precisamos eliminar esses demônios vermelhos de Sete, esses elementos densos. E isso só é possível quando a gente tem a energia que os criou. Bom, todos os elementos densos um dia foram criados pela energia sexual e eles só são de fato destruídos pela energia sexual. Então nós temos aqui, né, no Ayacer, em Cambé, onde a gente atua, nós temos ensinado técnicas para fazer com que esses elementos densos sejam eliminados. Então, para os solteiros, por exemplo, se começa com o pranayama, né, para transmutar as suas energias, para ter energia para fazer com que esse processo de eliminação funcione. Aí nós temos ensinado aqui a lei da renúncia, a lei da morte e ressurreição, decreto morte e ressurreição, decreto do resgate, lei do perdão. Enfim, nós temos vários instrumentos que estão também à disposição no nosso site. Posso falar aí, né, o meu site?
Então, aqueles que quiserem maiores informações, podem acessar aí gilbertofranzoni.com ou gilbertofranzoni.net. Fiquem à vontade de ler os artigos, é tudo gratuito. Ali tem vários cursos, cursos que eu dei em 2021, cursos que eu dei em 2022. Tem sessões instrutivas 2020, 21, 22, agora 23, 24. Então tem uma quantidade grande de conhecimentos à disposição das pessoas que estão nos assistindo. Olha, vamos explorar um pouquinho mais a tábua de Nemer, né? Porque... pode falar. A relação da tábua de Nemer com a ascensão espiritual. Então, eu sabia que tinha essa pergunta aí. Você tinha me mandado ela. Então, olha, na tábua de Nemer, fazendo uma exploração completa dela, aqueles que têm essa foto aí vão observar que na parte de trás ali do iniciado tem como se fosse um homenzinho ali, bem pequenininho, né? Aquele homenzinho pequenininho, ele está carregando uma tábua, né? Uma tábuazinha na mão esquerda e um coração na mão direita. O que isso significa? Que o iniciado, quando ele está no seu caminho de ascensão, ele precisa estar em perfeita sintonia com o seu coração, ou seja, com o seu íntimo, e em perfeita sintonia com as leis, porque a tabuinha que está na mão esquerda daquele homenzinho são as leis que ele precisa seguir. E o coração que está na mão direita é o símbolo do coração dele, do íntimo que ele precisa seguir. Então ali ele precisa viver a verdade e ser a verdade. Ele precisa conhecer as leis e seguir as leis. Acima da cabeça desse homenzinho tem uma espécie de flor. Essa flor representa as virtudes. Então todo iniciado precisa desenvolver virtudes. Bom, o que seria uma virtude? Por exemplo, humildade é uma virtude. Mas como que eu desenvolvo a humildade? A única forma possível de desenvolver a humildade é eliminando o seu contrário, que é o orgulho. Eu preciso desenvolver, por exemplo, a castidade. A castidade é uma virtude. E como é que eu vou ser uma pessoa casta? Bom, eu preciso eliminar a fornicação. Eu quero desenvolver o amor. O amor é uma virtude importante. Então, necessariamente, eu preciso eliminar o ódio. Então, essa relação de virtudes e defeitos, ela é muito presente na cultura egípcia. Então, nós precisamos eliminar os demônios vermelhos de Sete para poder reconquistar o Horus dentro de nós. Ou seja, para que a gente consiga encarnar nosso próprio íntimo, nosso próprio Cristo particular, eu necessariamente preciso eliminar esses defeitos, necessariamente preciso eliminar essas densidades. E isso está escrito na tábua de Nemer, é claro que de uma forma de desenho, né? Mas está escrito ali. Abaixo, por exemplo, na tábua de Nemer, que ela tem um formato parecido com o do coração, nós temos ali mais homens saindo correndo. Por que esses homens saem correndo? Como diz o Hermes do Trismegisto, né? Todas as trevas fugirão de ti. Porque o iniciado, ele tem na sua mão direita ali um bastão, que é um símbolo fálico. O que quer dizer isso? O símbolo fálico é o que dá poder para o homem, né? Então, esse é o símbolo da transmutação da energia sexual. Quando o homem transmuta a sua energia sexual, ele se enche de luz. E daí todas as trevas fugirão de ti. Ou seja, aqueles homens que estão lá embaixo correndo, eles são esses demônios vermelhos de Sete, na linguagem egípcia, na nossa linguagem, elementos densos, que não aguentam mais aquela voltagem, aquela energia do iniciado. Então eles saem correndo, né? Isso acontece com a gente no nosso processo de iniciação. No começo do nosso processo, enquanto a gente ainda não tem energia suficiente, o ego se aproxima, o elemento denso se aproxima e quer fazer da gente gato e sapato, como a gente diz, né? Nos machuca. Mas depois de bons anos de transmutação da energia sexual, então existe muita energia no nosso sistema. Aí acontece exatamente o contrário, eles não querem mais se aproximar. Aí nós precisamos garimpá-los, quer dizer, nós precisamos ir atrás deles, atrás desses elementos densos, para poder extrair lá de dentro deles
essa energia que eles estão contendo. Então, o que é um elemento denso? O que é um ego? O que é um demônio vermelho de Sete, né? Nessa linguagem antiga? Nada mais é do que um casulo para a nossa essência, para a nossa virtude que está lá dentro. E se nós de fato queremos desvendar esse mistério de quem nós somos, nós precisamos despertar a consciência. Para despertar a consciência, nós precisamos quebrar esses casulos. E ao quebrar esses casulos, sai muita luz lá de dentro. Muita luz. Essa luz é a nossa própria luz interior, a luz da nossa essência, a luz do eu sou o que eu sou. Bom, quanto mais luz eu adquirir, mais perto do eu sou o que eu sou eu vou estar, vibracionalmente falando. Mais desenvolvido como Horus eu vou estar, mais perto de Osíris, no caso, o pai de Horus, né? E como que isso é possível? Como que o iniciado pode encarnar o seu próprio Horus? Só existe um caminho, trabalhando com Isis, né? Então, Isis é, ao mesmo tempo, a representação de uma mãe divina, mas, ao mesmo tempo, é a representação de uma mulher. Isis, né, as filhas de Isis, são as mulheres que não fornicam, são as mulheres que transmutam a sua energia sexual. As filhas de Isis são as mulheres que ajudam o seu marido, né, o sacerdote, a desempenhar esse papel na transmutação sexual. Dessa forma, cada iniciado vai se tornando o próprio Horus, e cada mulher, né, filha de Isis, vai se tornando a própria Isis. Então, o que significa Isis, né? É um título. É um título dado a uma mulher que sabe produzir a transmutação sexual dentro de si mesma e pode conduzir um homem nesse processo. É por isso que no Antigo Egito, Isis é uma maga, né? E ela tem grandes poderes, né? E é por isso, por exemplo, que na história egípcia, quando existe uma briga entre Osíris e Sete, e Sete ele mata Osíris e espedaça ele em muitos pedaços. E nessa lenda, Isis, como era muito, muito capaz, uma maga de altíssima capacidade, ela junta todos os pedaços de Osíris, e a única coisa que fica faltando é o falo, o pênis, né, de Osíris. E como ela era extremamente capaz nas artes mágicas, ela cria então um falo de ouro, né? E por uma noite ela consegue que Osíris volte à vida. E nessa noite ela fica com ele, sexualmente falando, e desse ato sexual nasce o Horus. Isso tudo é muito simbólico, evidentemente, né? Esse falo, né? Esse falo de ouro, na verdade, é o processo de transmutação sexual que está sendo retratado ali, né? E o nascimento do Horus, ele é possível mediante a transmutação dessa energia. Então, todo Horus vai nascer por meio dessa energia. Por isso que o Cristo, na linguagem atual do Ocidente, sempre é filho de uma virgem, né? E quem é essa virgem? É Isis, né? É a mãe divina. Então, a mãe divina é sempre virgem e ela concebe o seu filho Horus, ou o seu filho Cristo, no caso, na cultura ocidental, Jesus, o Cristo, ela concebe lá dentro deles. Então, quem fez esse papel para Jesus? Nós supomos que quem fez esse papel para Jesus é Maria, mas não foi assim. Quem fez esse papel de desenvolver Jesus como Cristo foi Maria Madalena, a sua esposa, tá? Então, esse trabalho, o que nós ensinamos aqui, e é o que eu venho ensinando nos últimos mais de 20 anos, esse trabalho só é possível por meio da lei das polaridades em atuação, ou seja, um homem e uma mulher trabalhando juntos na alquimia sexual. Então, nós retratamos, é possível, né, a gente ver que isso está sendo retratado na parte posterior aí da tábua. Então, nós temos a frente da tábua como iniciado ali com o bastão, e nós temos o verso da tábua com uma espécie de comitiva,
Então nós temos ali o iniciado já autorrealizado, ou seja, ele está na parte superior, ele tem uma espécie de chapéu e tem uma espécie de como se fosse uma serpente que sai ali da cabeça dele, como se fosse um ramo todo enroladinho ali. Aquela ali, aquele chapéu, né, aquela forma de representar, está indicando que a energia sexual ela passou por todos os chakras, da base da coluna até o topo da cabeça. E aquele homem que está ali, ele dominou essa capacidade dentro de si mesmo. Atrás dele nós temos novamente aquele homenzinho carregando ali as tábuas da lei e o coração, indicando que ele é um cumpridor da lei. Ou seja, existe uma lei, né, que é chamada dever parloque do ser, que diz, resumindo, né, vou resumir essa lei, né, a energia é nossa e ninguém mexe, tá? Todas as formas de energia são nossas e a gente precisa transmutá-las dentro de nós. Então são várias energias, mas dentre elas a que nós estamos colocando aqui como referência primordial, a energia sexual. Na frente, logo à frente, nós temos uma mulher. Olha que coisa interessante. Apesar do iniciado ser retratado ali como um homem grande, forte, a mulher está à frente dele, né? Indicando que é a Mãe Divina que nos conduz pelo caminho. A Mãe Divina carrega duas flores. Ela tem dois pendões ali com duas flores, né? Esses dois pendões são as duas principais virtudes que um iniciado precisa ter, que no caso é a castidade e a humildade. Então, aquele iniciado que nós estamos vendo ali, ele tem essas duas grandes virtudes bem desenvolvidas, né? Porque a humildade, que muitos confundem como pobreza, que não tem nada a ver, tá? A humildade é se tornar um servo da divindade aqui na Terra. Então todo iniciado, todo mestre que se autorrealiza, ele nunca se coloca num pedestal, ele sempre vai se colocar como um servo, né? Sempre vai se colocar como um servo. Apesar dele ser ali no Egito um faraó, por exemplo, ainda assim ele é um servo da divindade aqui na Terra. Então o iniciado se coloca como um servo e assim ele desenvolve a humildade. E ele vai conseguir fazer isso por meio da castidade. É a castidade científica, tá? A castidade não tem nada a ver de um homem não ter mulher ou uma mulher não ter homem, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, o homem realmente precisa da mulher e a mulher realmente precisa do homem. A ação, né? A atitude, a sexualidade, tanto no homem quanto na mulher, precisa ser melhor aproveitada. E os egípcios sabiam disso com perfeição e ensinavam isso dentro dos templos. À frente ali da mulher, se a gente seguir ali pela imagem, nós temos 4 estandartes. Esses 4 estandartes estão representando os 4 corpos inferiores. Quais são eles? O físico, né, o vital, o astral e o mental. Isso significa que esse iniciado dominou, ele tem total equilíbrio, total domínio dos seus 4 corpos inferiores. Então ele sabe pensar, ele sabe sentir, né? Ele sabe lidar com a sua energia, porque vital é energia, e ele sabe atuar no mundo. Tá? Então um iniciado ou um mestre em si mesmo é aquele que conseguiu atingir essa capacidade. Tá? Então por isso tem esses 4 estandartes representando esses 4 corpos inferiores. Acima nós temos um cálice, né? Nos mundos internos, nos mundos superiores, todos nós, quando chegamos na 5ª iniciação, nós recebemos um cálice. Nós somos considerados iniciados no cálice. Você vê que na cultura cristã também tem o cálice. Na Santa Ceia, Jesus usa um cálice. Então ali na cultura egípcia também tem o cálice. E o cálice é o símbolo do iniciado, né? E o cálice é um símbolo do feminino. Olha que coisa interessante. Então, a ordem do Santo Grau, né, que é o cálice sagrado que Jesus utilizou na Santa Ceia, essa ordem é toda feminina, né? Porque o cálice é justamente o princípio feminino dentro de nós. E sem esse princípio feminino dentro de nós quanto fora de nós, nós não se autorrealizamos. Tá?
Um pouquinho mais à direita ali, depois desses 4 estandartes, nós temos 10 figuras humanas ali decapitadas, né? E logo acima nós temos uma barca, com um símbolo ali de um pássaro. Isso significa que para que nós consigamos chegar até o nosso íntimo, né, representado ali pelo pássaro, que na cultura egípcia é o Horus, nós precisamos decapitar 7 coisas dentro de nós e depois mais 3. Quais são as 7 coisas que a gente precisa decapitar? São os 7 pecados capitais, né? Os 7 principais defeitos. Então nós temos ali numa ordem, né, a luxúria, a ira, né, o orgulho, a inveja, a cobiça, a preguiça e a gula. Esses são os chamados 7 pecados capitais. É claro que existem outros nomes com variações, mas já dá para saber do que eu estou falando. Além desses 7, nós temos mais 3 que são importantíssimos de serem decapitados também no nosso interior, que são chamados de os 3 traidores de Cristo. E quem são os 3 traidores de Cristo? Vejamos na cultura cristã tradicional. Nós temos ali o Judas, né, que trai o Jesus, o Cristo, lá na Bíblia, pelos textos bíblicos. Ele trai o Cristo por 30 moedas de prata. Depois nós temos o Pilatos, né, que trai o Cristo porque não quer se envolver politicamente na questão, né? E depois nós temos Caifás, que arquiteta um plano contra o Cristo. Então esses são os 3 grandes traidores que existem dentro de nós mesmos e fazem parte desse rol dos decapitados que a gente precisa eliminar dentro de nós, né? Então vamos traduzir, né, esses personagens dentro de nós. Na cultura cristã, nós temos o Judas como o demônio do desejo. O demônio do desejo, ele é enfrentado no plano astral. Então, tudo aquilo que a gente deseja, se for, né, com uma característica egóica, a gente precisa enfrentar isso dentro de nós, né? Na cultura egípcia, né, o demônio do desejo é chamado Apop. Depois nós temos o demônio da mente, representado ali nesse pensamento ocidental, né, dentro do cristianismo, como o Pilatos. O que o Pilatos faz? Ele lava as mãos, né? Olha, eu não quero mexer com isso, né? Não é problema meu, ele lava as mãos. Então o que é isso? Isso é o intelecto dizendo para nós que nada disso é importante, eu vou cuidar apenas da minha vida e pronto, né? Esse é o demônio Rai. Então o demônio Rai, ele abandona o Cristo de forma contundente e abandona com muitas justificativas. Ele trai o Cristo com todas as justificativas possíveis, né? Inclusive vai contra alguns princípios, alguns ensinamentos básicos do Cristo. E ele lava as mãos, fala, isso não é comigo e tô fora, né? E depois nós temos o demônio da má vontade, que é representado pelo Caifás. Esse demônio da má vontade é aquele que está sempre por trás. Ele não aparece, ele não vem assim, olho no olho. Ele está sempre arquitetando um plano contra o Cristo, né? Esse demônio no Egito era chamado de Nebet. Então, ele está sempre ali arquitetando. Você pode observar que o Caifás, na tradição cristã, tradicional ali, né, da história de Jesus, ele não foi lá gritar para crucificar Jesus e libertar Barrabás. Ele fez uma conduta gregária. Ele pegou alguns, né, e colocou esses alguns para gritar por ele, e os outros foram como conduta gregária, né, aqueles que estavam ali naquele momento, foram contra o Jesus do Cristo e para libertar o Barrabás. Então, essa percepção de que existe alguém por trás, né, esse alguém arquitetando um plano contra o nosso processo iniciático. Então, para que a gente consiga, né, nos tornar um iniciado pleno, completo, tal como a Tábua de Narmer descreve, nós precisamos necessariamente eliminar esses 10 decapitados dentro da gente, tá? Na Tábua de Narmer também a gente vê acima
o símbolo de Hathor, que é a chamada vaca sagrada. Tá? Inclusive, os ensinamentos dela vão estar presentes ali no meu próximo artigo que eu já comecei a escrever. Hathor é uma especialista nas artes místicas da transmutação da energia sexual. Então, os ensinamentos dela são muito claros, né? E ela, assim como Isis, ela trazia esse ensinamento para as mulheres naquela época. Hathor, na cultura egípcia, ela é considerada a mulher do deus Ra. Então, Hathor, né? Então, Ra do deus Sol e Tor. Então, Hathor é a esposa do próprio deus Sol. Então, aí nós temos, então, novamente, né, a lei dos gêneros em atuação. Se existe um masculino, existe um feminino, inclusive para o Sol, que é uma divindade cultuada pelos egípcios. Para finalizar ali na tábua de Naimer, nós temos ali duas leoas que entrelaçam seus pescoços, né, um pescoço bem comprido, e nós temos à direita e à esquerda dois personagens ali. Um é masculino, outro é feminino. Isso significa que nós, novamente, precisamos tanto do masculino quanto do feminino para produzir esse entrelaçamento dessas duas leoas. Você pode observar nesse entrelaçamento que esse entrelaçamento do pescoço das leoas lembra muito o caduceu de Mercúrio. Lembra muito ali essas serpentes de fogo que correm pela nossa coluna. Lembra muito os canais Ida e Pingalá. Tá? Então, novamente, um símbolo de transmutação aí na tábua de Naimer. E para finalizar, nós temos ali na parte inferior a besta bramadora, né? E uma catraca, uma espécie de catraca ali. E um homem sendo pisoteado. O que a tábua de Naimer nos diz ali nesse ponto? A besta bramadora é o símbolo de todos os egos juntos. Né? Então, se por acaso o iniciado não fizer as suas transmutações, se ele não salvar a sua própria alma, porque é o próprio iniciado que faz as suas transmutações e salva a sua própria alma, se ele não fizer o trabalho dentro de si mesmo, o ego vai pisoteá-lo, ou seja, vai acabar com a vida dele e ele vai entrar numa chamada roda do Sansara. O que é a roda do Sansara? Nascimentos e mortes, sendo uma criatura esquecida. Então, nasce, cresce, vive, procria ou não procria, morre. Nasce, cresce, morre, né? Nasce, cresce, desenvolve e daí a pouco está morrendo. Ou seja, entra numa espécie de esquecimento, não sabe mais quem é, o que está fazendo aqui. Então, esse conhecimento que está na tábua de Naimer, que é um ponto principal aqui da nossa live hoje, é um conhecimento ligado ao despertar da consciência. É urgente que a gente desperte a consciência e saiba o que nós estamos fazendo aqui, qual que é o nosso propósito nessa vida. Tá? Então, a tábua de Naimer é um resuminho aí para vocês, aproveitando aí o gancho, né, do título da nossa live, que é os conhecimentos do Antigo Egito. Mais para cima, na segunda imagem ali, que tem o homem mais alto com o chapéu, é um símbolo bem comum no Egito e em outras culturas da época. Esse chapéu, ele tem alguma representação? Sim, esse chapéu com aquela que parece como se fosse uma molinha ali na cabeça dele, né? Ali significa que a energia já chegou no topo da cabeça. Então, observe que a energia precisa subir de vértebra em vértebra até chegar no topo da cabeça. Quando chega no topo da cabeça, ela energiza, faz um processo de energização lá de trás, passando aqui para frente. Quando chega nesse ponto aqui, os egípcios representavam que a energia chegou até aqui pelas cobrinhas, assim, no sarcófago do Tutankhamon tem duas cobrinhas, assim, bem na testa. Isso significa que a energia estava naquele ponto ali. Ela ainda precisa chegar até o coração, então ela desce por um canal secreto e vai até o coração. Aí forma certinho o desenho do cajado do mestre, assim, ó. Ele tem um detalhezinho ali, né, que forma isso aí. Então, esse é o símbolo do iniciado pleno, completo, que ele está pronto para conduzir o Egito na sua forma mais ampla e mais perfeita
de atuação. Então, na Idade de Ouro, todos os faraós precisavam ser iniciados. Né? Depois as coisas foram perdendo um pouco de intensidade, aí já não foi tanto assim. Houve uma degeneração, mas na Idade de Ouro sempre. Na Idade de Ouro, os faraós da antiguidade, da Idade de Ouro, esses precisavam ser iniciados mesmo. Né? Por isso que ele, para os egípcios, ele era considerado um deus na Terra, porque a conexão dele era perfeita com o íntimo. Então, ele seguia apenas o íntimo. Então, o íntimo é a perfeição em nós. Então, cada faraó que se autorrealizava se tornava o próprio Horus. Entendeu? Então, é por isso que Horus aparece sempre ao lado do faraó, a imagem do Horus. Né? Quer dizer, os egípcios estavam ali indicando que, olha, esse aqui é o nosso legítimo representante. Então, é um Horus vivo. Todo aquele que encarna o seu Horus é chamado de Horus vivente. Né? O que é encarnar o seu Horus? É fazer com que a luz do coração, né, a nossa essência pura, que nós chamamos de íntimo, brilhe plenamente e ocupe com toda a sua capacidade todo o nosso corpo, todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento. Entendeu? Esse é um processo de autorrealização íntima do ser. Eu não acredito que você não comentou, mas talvez, enfim, os 4 touros que tem ali mais para cima, o que eles representam? Aqueles estandartes, eles representam os 4 corpos inferiores. O primeiro tem uma espécie de macaco ali, ele representa o corpo físico. O segundo representa o corpo vital. O terceiro representa o corpo astral. E o quarto representa o corpo mental. São os 4 corpos inferiores do ser que nós somos. Esse iniciado que está representado na tábua de Narmer, né, a qual a mulher está à sua frente ali, indicando as 2 principais virtudes, aqueles 2 pendões que tem ali, são 2 flores, né? Essa figura está indicando que ele conseguiu realizar, se tornar mestre, porque ele conseguiu energizar os 4 corpos inferiores, ele conseguiu decapitar, tá vendo ali à frente, ele conseguiu decapitar esses 7 pecados capitais, ou 7 demônios vermelhos de 7, e mais os 3 traidores de Cristo, ou os 3 traidores de Horus, que são sinônimos. E ele conseguiu encarnar o seu próprio íntimo. Então, logo à frente dele tem um cálice. Ele se tornou, então, né, um iniciado do cálice sagrado. O cálice está sempre presente. Aonde existe alquimia, nós temos o simbolismo do cálice. Por exemplo, na lenda do rei Arthur, tem o cálice. Na vida de Jesus, né, e na Santa Ceia, tem o cálice. Ali, né, na tábua de Nemer, tem o cálice. E você vai, aonde você quiser pesquisar, você vai achar um cálice representando os processos iniciáticos. O cálice, ele precisa se encher com uma coisa chamada mercúrio, pelos alquimistas. E o que é o mercúrio? O mercúrio é a própria energia sexual, é o próprio sêmen transmutado. Tá? E todo aquele que vai contra isso, ele vai contra o deus Mercúrio. Ou seja, o deus Mercúrio, que na cultura romana, Mercúrio, na cultura grega, Hermes, e na cultura egípcia, Tote. É o mesmo. Né? O Tote, o Hermes e Mercúrio é o mesmo. Né? É o mesmo ser. Então, o que o Hermes, o Mercúrio e o Tote ensinam? Eles ensinam a transmutação dentro de si mesmo, dessas energias básicas, né? Essas energias, as energias sexuais. Então, a alquimia, né? A alquimia faz com que o cálice, né? Que também é a representação da mente, que o cálice então se torne cheio do Mercúrio. Esse Mercúrio, ele vai trazer então uma lucidez, vai trazer uma capacidade, um desenvolvimento especial para aquele homem ou para aquela mulher, porque isso vale tanto para o homem quanto para a mulher.
Tá? Agora, se não, né, caso ele vai para um caminho contrário, aí surge dentro do sujeito o chamado mercúrio acenicado. Esse mercúrio acenicado, ele produz problemas, ele vai produzir degenerações, muitas vezes até doença. Então, a transmutação da energia sexual representada aqui na tábua de Narmer, ela representa para nós saúde. Né? Então, uma técnica de preservação da saúde. O corpo fica melhor preservado com essa técnica. Além, é claro, de trazer essa condição do despertar da consciência. Né? Uma forma muito interessante de conhecer a divindade é olho no olho, concorda? Né? Porque se você fica escutando falar, né, alguém te diz, então você está precisando de um intérprete, você está precisando de alguém que faça uma tradução daquilo que é divino para você, ou para mim, ou para qualquer outro. Particularmente, eu penso que isso é mau negócio. Porque aquela pessoa pode traduzir de uma forma equivocada, não é mesmo? Então, as religiões fazem isso. Elas traduzem a espiritualidade de uma forma completamente equivocada. A espiritualidade precisa ser prática, ela precisa ser vivida no dia a dia. A espiritualidade precisa ser vivida na pele, na carne, no osso. Né? E a gente precisa ter contato com os mestres, igual nós estamos conversando aqui. Né? Então, se você quer conversar com o mestre, com o Saint Germain, você conversa com ele. Você pede para conversar e conversa. Você quer conversar com Jesus Cristo, você pede para conversar e conversa. Sem intermediários. Então, essa espiritualidade que eu entendo como real e verdadeira. Essa que era praticada pelos egípcios. Então, eles traziam muitas coisas lá das dimensões superiores por via direta. Entravam em contato com esses mestres e traziam para cá. Né? É isso que precisa retornar no aqui e agora. Então, aqui na cidade de Cambé, nós temos um local, né, o Instituto Ayacer, e nesse local a gente vem ensinando exatamente isso. Né? Como despertar a consciência. Esse ano, por exemplo, nós estamos fazendo o Beabá. Nós estamos ensinando cada grau iniciático, um por um. Nós estamos trabalhando cada virtude, uma por uma. Trabalhando cada elemento que precisa morrer, um por um. Então, nós estamos fazendo assim, a tábua de Narmer, uma decodificação da tábua de Narmer detalhada, assim, para que qualquer um possa, caso queira, porque é um trabalho intenso dentro de si mesmo, né? Caso queira, possa seguir por esse caminho. Então, o caminho iniciático, ou o caminho da ascensão, é o caminho da autodescoberta. Sobre a tábua de Narmer, você quer comentar mais alguma coisa, Gilberto? Olha, eu entendo que eu falei a maior parte aqui. Né? De repente, se você percebeu alguma coisa que eu não falei, você pode perguntar também, mas eu sinto que está ok. Os pontos principais, pelo que eu estou olhando aqui, os pontos principais, eles estão contemplados aí. Nós temos uma pergunta que eu acho que dá para unir em uma só, que é com relação à relevância de estudar as práticas deixadas pelos antigos egípcios e como a gente pode utilizar isso para superar os desafios da nossa busca pela consciência. Olha, uma das coisas que é muito importante a gente entender é que os egípcios, eles faziam isso dentro dos templos. E a dedicação era 100% integral. Então, nós precisamos fazer uma adaptação para os tempos modernos. Né? Então, por exemplo, não tem mais o templo lá, como tinha antes. Então, os iniciados e as iniciadas vão trabalhar onde? Dentro da sua própria casa. Então, qual que é o verdadeiro templo agora? O verdadeiro templo é o quarto do casal. Né? E o quarto do casal precisa estar sempre limpo, asseado, perfumado. Né? E ali, então, o homem e a mulher vão praticar essa arte. Né? Porque a alquimia sexual é uma arte. Né? É uma coisa extraordinária. Quando se compreende bem, ela é algo que realmente traz uma emancipação. Traz uma percepção diferenciada das coisas.
né? Então o homem se torna muito mais capaz, muito mais inteligente, é muito mais perceptivo, e a mulher também. Tá? Então isso faz parte do processo de iniciação. Mas isso evidentemente é para aqueles que querem, né? Porque esse caminho é só para aquele que quer e precisa querer muito, porque fazer o trabalho dos 10 decapitados ali não é uma coisa simples não, né? Já faz bastante tempo que eu ensino isso, já tem mais de 20 anos que eu ensino isso, e eu vou falar para você que muitos passaram por esse conhecimento, mas poucos ficaram, né? Porque uma coisa é você entender a teoria, outra coisa é você colocar na prática. Porque para colocar na prática a gente precisa ir contra nós mesmos. Você imagina que uma pessoa está com raiva do outro e ao invés dela ir lá e agredir o outro, ela vai entrar dentro dela mesma, ela vai fazer meditação, ela vai perceber que raiva é essa, ela vai perceber que isso é o tal do demônio vermelho de Sete, ela vai perceber que isso é um elemento denso, e ela vai usar um instrumento, por exemplo, igual a renúncia para eliminá-lo. Então isso vai contra o senso comum, né? Tem muitas pessoas que entram em contato com esse conhecimento, acham muito bonito, mas não praticam, né? Então, se não pratica, nada acontece, né? Então, o conhecimento que nós trazemos para o mundo é prático. Se você fez, está feito. Se você não fez, não está feito. Isso é uma espiritualidade real e verdadeira dentro do que eu consigo perceber, dentro da minha própria concepção. E é a mesma concepção que os egípcios tinham há 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás. Independente do período que a gente ia estudar os egípcios, era essa concepção que estava lá, né? Por quê? Porque essa foi o ensinamento que o Tote deixou. Um ensinamento, né, que foi perpetuado, por exemplo, pelo tarô. Entendeu? E o tarô é um instrumento, uma espécie de computador de alta tecnologia da época, né? Então esse ensinamento ele precisa ser adaptado para o mundo moderno. No entanto, em essência ele continua o mesmo, tá? Então penso que essa aí que é a grande importância dos ensinamentos deixados pelos egípcios para a gente aplicar hoje. Nós não vamos ter os grandes templos, nós não vamos ter as grandes pirâmides, mas isso não impede que a gente produza uma iniciação dentro de nós. Muito pelo contrário. A iniciação ela tem a ver com a capacidade que cada um tem de transmutar a sua energia, a capacidade que cada um tem de eliminar seus defeitos e a capacidade que cada um tem de trabalhar pela humanidade. São os 3 fatores básicos que a gente precisa ter para produzir uma iniciação. E nós estamos acrescentando, né, a esses 3 fatores básicos, nós estamos acrescentando 2 instrumentos fantásticos, assim, extraordinários, que realmente transcendem no campo da espiritualidade, que é o jejum, né, a qual você participou também recentemente, ali em janeiro, que você fez com a gente, e o chá ayahuasca. O chá ayahuasca, alguns defendem, né, que é algo que veio dos indígenas, não está errado, é fato que eles vieram dos indígenas, mas antes dos indígenas terem a posse desse chá ou a capacidade de produzi-lo, esse chá já existia. Então os indígenas aprenderam com alguém, né? Então esse chá, né, chamado ayahuasca, ele existe na natureza desde sempre. Esse chá chamado ayahuasca, ele é uma tecnologia espacial deixada aqui na Terra, justamente para que no momento certo a gente utilize essa tecnologia que está no reino vegetal para produzir a nossa ascensão. Muitas pessoas estão utilizando o chá ayahuasca de forma equivocada, porque não sabem que ele é uma tecnologia espacial. Agora, quem sabe como utilizar. E essa ideia que nós estamos defendendo aqui no Ayacer, essa ideia que nós estamos defendendo de como utilizar o chá ayahuasca para o processo de ascensão. Então, nós temos aí, nesse momento, 2 ferramentas ou 2 instrumentos de uma magnitude incrível, que fazem realmente com que essa espiritualidade real e verdadeira ela brilhe dentro de nós. O jejum,
né, que é extraordinário, que a gente pode começar com um jejum ali de 24 horas, que é um jejumzinho básico, e nós podemos chegar a um jejum de 7 dias, né, como você fez lá com a gente, você conseguiu fazer, e qualquer pessoa consegue fazer, né, esses 7 dias aí. E o jejum completo, para aquele que nunca fez, envolve 21 dias, que daí tem 14 dias de líquido, né? Então, quando a gente soma ayahuasca, mais jejum, mais os 3 fatores da revolução da consciência, que é o morrer em si mesmo, eliminação dos defeitos. Na cultura egípcia, a eliminação dos defeitos é a morte dos demônios vermelhos de Sete. Quando a gente soma isso, a transmutação das energias sexuais, né, que é a chamada alquimia sexual, né, que foi um termo que vem ali da Idade Média. E quando nós somamos a isso o terceiro fator, que é o trabalho pela humanidade de forma desinteressada, aí é a ascensão com certeza, né? Então daí aquele homem ou aquela mulher desperta, ele acorda, ele sabe quem é, ele sabe o que ele está fazendo aqui, ele se comunica com os mestres, é real, é tão real quanto eu e você conversando agora. Nós tivemos daí algumas perguntas que apareceram ali durante a live. Você acha que a gente pode abordar também ou o tempo já está um pouco... Pode. Não, eu tô tranquilo aqui, né? Só precisa ver aí o seu tempo. O meu tempo tá tranquilo. Eu deixei o dia só pra hoje. A noite só pra hoje. Pra isso. Com relação a Moisés, a pergunta é como foi o processo de consciência dele, o que aconteceu de fato na história contada na Bíblia? Bom, o Moisés, eu não pesquisei muito Moisés. Eu vou falar só o que eu pesquisei, tá? Normalmente eu só falo aquilo que eu sei e que eu pesquisei. Ficaria muito estranho falar de uma coisa que a gente desconhece, né? Eu particularmente não falo isso. Então, tudo que eu falei para vocês até agora nessa live é coisa que eu já pesquisei e pude comprovar por mim mesmo, né? Então, pelo que eu saiba, Moisés viveu um bom tempo ali no Egito e foi considerado um egípcio, mas não era. E num determinado momento, quando se descobriu, né, que não era, ele teve alguns problemas com isso. Inclusive, pelo que eu saiba da história, ele acabou entrando numa briga com um egípcio. E acabou matando esse cara, né? E daí ele teve que fugir, né? Ele teve que fugir e ele foi expulso de lá, né? Teve que ir embora do Egito. Bom, daí lá no Egito, né, indo embora do Egito, ele encontra um agrupamento de pessoas, né? E lá nesse agrupamento de pessoas, o líder religioso ali, tinha esses ensinamentos que nós estamos conversando hoje. E ele pôde ali se casar e ele pôde praticar a transmutação da energia sexual com aquela mulher. E ele se desenvolveu. Daí que ele vira o Moisés que nós conhecemos na Bíblia, né? Então nós temos essa percepção, né, de que o Moisés ele se torna esse iniciado ou esse emissário de Deus quando ele pratica de fato essa arte, né, mística, essa arte da transmutação das energias sexuais com a esposa dele. Aí ele volta, né, pelo que eu sei, ele volta para resgatar esse povo. A partir daí, né, eu tenho poucas informações de Moisés, né? Por exemplo, eu nunca vi, eu não sei se teve aquela cena de abertura do Mar Vermelho, né? Eu não sei te dizer, né? Algumas coisas eu consegui captar assim, dos mundos superiores em relação à peregrinação dos 40 anos lá pelo deserto, mas ainda não tenho todas as informações, né? Basicamente essa informação que eu tenho do Moisés. Pelo que eu pude averiguar,
esse caminho que ele percorreu, esses 40 anos, foi porque tinha uma turma contrária a ele ali. E daí ele inteligentemente fez essa volta toda para o pessoal ir morrendo. Né? E daí ele podia ensinar as novas gerações. Né? Foi isso que eu fiquei sabendo, mas ainda não tenho assim maiores informações não. Eu preciso pesquisar mais o Moisés. Quem sabe um dia eu possa interagir diretamente com ele e ele me contar um pouco da história dele, né? Mas do que eu consegui captar da história dele é isso, né? Moisés também foi um praticante dessa arte, né, da transmutação, mas ele só conseguiu achar, né, a sua sacerdotisa quando ele se afastou do Egito. Aquela passagem que tem da marcação das portas com sangue, que depois tem aqueles ocorridos lá, isso você tem alguma uma questão assim? Não, ainda você diz as pragas do Egito e todas aquelas coisas, né? Essa parte eu não estudei ainda. Tem algumas coisas do Egito que eu sei, que eu já estudei, algumas que eu não estudei. Então, eu só vou falar daquilo que eu estudei, né? Senão fica estranho, né? Mas isso aí não estudei ainda e não tenho como dizer para você que isso aconteceu ou não aconteceu. Tem muitas coisas na Bíblia que são metafóricas. Tem muitas coisas na Bíblia que, por exemplo, existem guerras que o sujeito foi lá e matou vários, né? Morreram 1.000, 2.000, 5.000, coisa do tipo. Essas guerras, pelo que eu investiguei, algumas nem sequer existiram. Essas guerras eram dentro do iniciado. O iniciado, quando ele entra dentro dele, ele precisa eliminar os defeitos. Né? E muitas dessas guerras são interiores. Né? Então ele está produzindo dentro dele uma transmutação, está produzindo dentro dele uma morte dos defeitos, dos egos, dessas densidades, elementos densos. E depois ele relata isso como se fosse uma guerra externa. Mas nem sempre elas são. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com esses relatos da Bíblia, porque muitas vezes eles são relatos internos do que aquele iniciado viveu dentro dele. Né? O Apocalipse, por exemplo, né, que é um livro dificílimo de entender, o Apocalipse é um livro todinho iniciático. Né? As igrejas do Apocalipse, por exemplo, as 7 igrejas do Apocalipse são os 7 chakras. Entendeu? Então a gente precisa ter alguns cuidados com a Bíblia. Tem coisas que realmente aconteceram e tem coisas que são escritas como uma metáfora daquilo que o iniciado viveu dentro dele. Com relação àquele faraó, Ramsés II, que foi chamado de Rei Sol, você conhece alguma coisa? Então lá no Egito aconteceu uma cena muito interessante que quando eu cheguei no Egito, o nosso guia viu que eu estava com a minha esposa e tava a Isa estava com a gente nós somos em 3, né? E ele achou muito curioso que eu estava viajando com 2 mulheres, né? Evidentemente que isso aqui no Brasil é uma coisa muito comum, né? É uma pessoa que está nos acompanhando numa viagem, né? Mas lá no Egito o pensamento deles é completamente diferente, né? Eles já têm eles já olham as coisas de outra maneira. Aí, quando a gente chegou no hotel, o rapaz do hotel também achou interessante aquela cena. E depois veio o nosso guia, muito brincalhão, muito divertido assim, e falou assim, brincando comigo, né? Numa linguagem meio portunhol, assim, né? Ramesses, né? Falando assim pra mim, né? E eu não entendi nada do que ele tava falando, né? E depois fomos para um outro lugar, né? E teve até um passeio de barco lá. E a hora que nós chegamos lá, que nós entramos e tal, o rapaz do barco, egípcio também brincou, né? Olha, esse é o Ramses aqui do barco, né? Daí eu falei pro nosso guia, falei assim, por que esse povo fica me chamando de Ramses? Porque é o Ramsés, né?
Daí ele falou, ah, é que você tá com duas mulheres. Eu falei, não, não tô com duas mulheres. A minha esposa e ela é companheira de viagem, né? Ela viajou com a gente, só isso, né? É, daí ele falou, não, mas aqui no Egito, né? Um homem que anda com duas mulheres é diferenciado, né? É um Ramsés. Eu falei, mas o que que é isso? Ele falou, não, é que o Ramsés foi um faraó que tinha muitas mulheres, né? Então, essa é a história do Ramsés. Ele tinha muitas mulheres. É claro que ele tinha a preferida dele, né? Inclusive, ele fez um templo lindíssimo para ela, que a gente foi visitar. Mas, basicamente, a história que eu conheço é essa. E eu sei também que ele viveu muito e teve um reinado extraordinário. E foi um dos faraós mais ricos assim do Egito, né? Agora, mais que isso, não pesquisei, né? O Egito é muito grande na sua história, né? A gente precisa ter um tempo enorme para pesquisar tudo que tem lá. Ainda não consegui esse tempo. Mas nos templos que eu fui, o guardião do templo me reconheceu em todos eles. Então fiquei muito feliz de poder chegar naquela terra que um dia eu vivi lá e o guardião do templo me reconhecer, tá? E é muito interessante a maneira como ele reconhece a gente, né? É pelas nossas mãos, né? A gente carrega certos símbolos nas mãos, né? E no plano astral as nossas mãos brilham, assim, é até bem bonito de ver. E daí a hora que a gente chega num templo, o guardião, é claro que o guardião fica no plano astral, né? Não fica no plano físico, né? No plano físico tem pessoas como nós, mas no plano astral tem o guardião. Daí eles nos reconhecem, nos cumprimentam, passam informações do templo, enfim. Essa é uma experiência que foi muito gratificante lá no Egito. O, o Ramsés, ele é considerado um dos faraós que mais tempo reinou, se eu não me engano, foram 67 anos que ele reinou. E na época dele, ele transferiu a capital do Egito, passou para um outro lugar, que passou a se chamar de Pi-Ramsés. E essa história com as esposas, ele teve uma primeira, que fazia parte desse grupo das filhas de Ísis, que era Nefertari. E aí, quando ele começa a fazer as conquistas dele, que ele conquistou muitas terras, eles entram numa questão porque para ele poder firmar as alianças e fazer as conquistas, ele precisava seguir um costume que não era um costume egípcio, que era um costume das terras com quem ele estava se aliando, de casar com alguma filha de algum líder de algum dessas terras, né? E aí que ele passa a ter todas essas esposas. E aí tem um relato que não se sabe se é real ou não, que ele teve mais de 200 filhos. O nosso guia falou isso mesmo, que ele teve muitas mulheres e muitos filhos, mas eu não tive tempo de estudá-lo ainda não. Mas ele reinou, e ele era muito pelo que eu soube, ele era muito inteligente. Ele de fato era um conquistador, mas ele procurava negociar. Ele também era um bom negociador. Então, aonde não precisava guerra, ele não guerreava, ele fazia acordos, né? Isso foi o que o nosso guia falou lá também. Ele era um bom negociador. O templo de Nefertari é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Ele é feito na rocha pura, assim. Eles pegaram uma rocha, como se fosse uma montanha pequena, assim, um morro, né, de uma rocha pura, e eles escavaram, assim, né? Ele é famosérrimo, assim, tem muitas pessoas que tiram fotos lá, né? E é muito famoso. Tem estátuas enormes, assim, e ele é escavado dentro da rocha. É incrível, incrível, incrível. É uma coisa espetacular. Tiveram duas perguntas que eu vejo que são meio parecidas, então acho que dá para abordar junto, que é com relação aos exilados de Capela, se eles parecem ter reencarnado no Egito, e se é possível que tenha alguma nave ou alguma arca que esteja para ser ativada. Olha, os exilados de Capela isso tem muito a ver com o pensamento espírita, né? Então, alguns autores espíritas, na linha ali do Allan Kardec, que depois vem ali com me fugiu o Chico Xavier, né?
algumas interpretações assim espíritas falam dos exilados de Capela. Os exilados, segundo essa tradição, né, segundo essa história dos espíritos, os exilados de Capela seriam pessoas que não conseguiram se desenvolver lá nessa região de Capela, e vieram para o planeta Terra para ter uma nova oportunidade. Mas não é essa a realidade dos egípcios, né? Não que eu conheça, né? Os egípcios foram formados por remanescentes da Atlântida, pleiadianos e sirianos, né? Esse é o povo egípcio original, né? Não, os exilados de Capela é uma outra turma, pelo que eu saiba. E essa questão que perguntaram de uma arca, de uma nave, assim, isso comenta alguma coisa? Olha, a história da arca, né? Então vamos lembrar ali da história da arca do Moisés, né? Desculpa, do Noé. Então, se a gente for falar nesse assunto, nós vamos precisar falar da queda da Atlântida. A Atlântida tinha naves, e algumas naves dessas foram utilizadas para fugir ali do grande dilúvio. Mas muita gente ficou naquela época, muitos atlantes ficaram porque não acreditavam que a Atlântida ia afundar. Mas ela afundou, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com toda a capacidade, ela afundou, né? Agora, em relação se você estiver se referindo aos exilados de Capela, isso eu já não tenho conhecimento de naves que vieram trazer eles para cá, nada do tipo, né? Eu tenho conhecimento de outras naves, né? Naves que nós, né? Quando eu digo nós, são uma turminha que veio comigo. Essas sim, essas naves existem, só que elas não vieram de Capela. Essas naves vieram da região de Órion, né, da constelação de Órion, e foi uma temporada que passamos por ali, mas elas são originárias de Sírios. E para acontecer em breve, assim, futuramente, tem alguma ideia de ter alguma questão com nave, assim, se instalando aqui ou não? Olha, nave, se você for investigar, elas aparecem, né, meio que o tempo todo. Nem todas são extraterrestres, muitas são intraterrestres. Então existem populações dentro do planeta Terra mesmo, que são chamadas de intraterrestres e que também têm naves, tá? Algumas naves, elas são multidimensionais. Então vamos pensar que a nave está na quarta dimensão, ela se materializa na terceira dimensão, ela faz uma espécie de sobrevoo rápido, depois ela rapidamente se desmaterializa e vai para outra dimensão. Então os seres extraterrestres, eles têm essa percepção da multidimensionalidade, e eles construíram naves que fazem essa transição de uma dimensão para outra. De fato, aqui no planeta Terra, em outra dimensão, tem muitas naves em torno do planeta. Não na terceira. Na terceira, se a gente vamos pensar ali, pega um foguete e vai lá em cima, você não vai achar nada, né? A não ser que uma dessas naves materialize, né? Mas fora isso não tem. Agora, em outras dimensões, né? Em outras dimensões, as naves estão lá. Eles estão observando os movimentos que o planeta vai acontecer, porque o nosso planeta vai passar por um processo de transformação muito intensa. Então nós temos aí o sistema solar, não só o planeta Terra, o sistema solar entrando numa região muito importante do universo, né, que ela acontece de tempos em tempos. Então nós temos um giro, né, do nosso sistema solar em torno de Alcione, que dura 26 mil anos. É chamada precessão dos equinócios. Então, quando o planeta Terra dá um giro sobre o seu próprio eixo, né, que ele demora 26 mil anos, o sistema solar deu um giro em torno de Alcione. E ele ele varreu as 12 constelações. Esse giro, ele a cada metade desse giro, né, então 26 mil anos, a cada 13 mil anos, o planeta Terra, junto com os outros planetas, o sistema solar inteiro, passa numa região muito especial do espaço, que é chamado cinturão de fótons, que é produzido pela estrela Alcione.
E esse cinturão de fótons já está à nossa vista, ele já está se manifestando, só que ele não é visível. Pode ser que com algum instrumento específico o ser humano consiga detectá-la, porque é um cinturão de fótons, mas não é visível. Mas ele vai produzir grandes mudanças no planeta Terra, grandes mudanças, né? E o planeta Terra já começou, as coisas já começaram a entrar nesse cinturão. Então, ano após ano, a gente vai entrando nesse cinturão de fótons. O cinturão de fótons vem junto com a Era de Aquário. Então, a Era de Aquário, começando ali em 1962, e ela pega força mesmo agora em 2062. Tem mais ou menos uns 100 anos de transição, né? Então, é uma era entrelaçando com a outra. Então, em 2062, a gente pega muita força nessa questão da Era de Aquário e pega muita força nessa questão do cinturão de fótons. O cinturão de fótons vai mobilizar uma transformação total do ser humano. Porque fora do cinturão de fótons é como se a gente estivesse nas trevas. E dentro do cinturão de fótons é como a gente está na luz. Então é luz por todos os lados. Bom, o que acontece quando tem luz por todos os lados? Todas as sujeiras vêm à tona. Entendeu? Então o ser humano, ele vai, mesmo que ele não queira, ele vai ver a sua própria sujeira interior. Né? Então esse despertar que eu estou falando vai ser um despertar coletivo. As pessoas podem se preparar para esse despertar ou não. Né? Quando o despertar vir, ou seja, quando essa luz bater em cada um de nós e a gente não tiver devidamente preparado, isso pode gerar alguns distúrbios psicológicos. Observe, por exemplo, como que as pessoas hoje estão buscando remédios psiquiátricos. Elas não estão dando conta do seu processo emocional. Então, o que nós ensinamos basicamente é como que a pessoa pode dar conta dos seus processos emocionais, sem buscar recursos nos remédios psiquiátricos. Porque essa luz, né, chamada cinturão de fótons, que vem de Alcione, ela vai mobilizar uma abertura desses arquivos. Então, as pessoas vão abrir arquivos, mesmo não querendo abrir arquivos, elas vão continuar abrindo arquivos, vão ter lembranças de vidas passadas, vão ter, enfim, percepções que antes não tinham. E soma-se a isso seres de outros locais, de outras esferas, que vão nascer aqui no planeta Terra em grande quantidade. Só de Sírios está previsto em torno de 1 milhão de seres para nascer aqui no planeta Terra. Mais uma quantidade bem grande assim, de pleiadianos, vindo dessas estrelas, dessas 7 estrelas que estão girando em torno do Sol Alcione. Alcione é uma espécie de biblioteca cósmica. Assim. Lá em Alcione tem um templo para cada planeta, para cada estrela. Tem um templo para Gaia, né? O planeta Terra, o outro nome é Gaia, o nome interno, né? E lá tem um templo muito bonito dentro dessa estrela, o qual eu já tive a oportunidade de visitá-lo. E tem toda ali uma espécie de cronograma que vai acontecer no planeta Terra. Então isso que eu estou falando para você é como um relógio cósmico. O universo é uma grande engrenagem e nenhum planeta atrás. As engrenagens é perfeita. O planeta Terra dá um giro em torno do Sol de forma perfeita, o Sol dá um giro em torno de Alcione de forma perfeita, e assim vai. A galáxia gira de forma perfeita. Então, tudo é uma grande engrenagem. E tudo é cíclico. Né? Nós estamos vivendo um novo ciclo do planeta Terra. Os maias eram muito bons, né, em prever esses ciclos. E os maias falaram exatamente isso, que em 2012 um ciclo se concluiria. Né? E nós estamos vivendo essa conclusão desse ciclo e o início de um outro ciclo. O que é 2012? Se você pegar 1962 e 2062, 2012 fica bem no meio. Então, 2012 é a transição, é o ponto exato da transição de uma era para outra, saindo da era de peixes e indo para a era de aquário. A era de aquário é revolução total. Tudo se abre, todos os processos iniciáticos ficam abertos. Você pode ver que hoje tá tudo aberto. Tudo aquilo que foi guardado em templos, tudo aquilo que foi falado dentro de sociedades filosóficas, sociedades
iniciáticas, tipo Rosa Cruz, maçonaria, que era tudo escondido, tudo velado, hoje é tudo aberto. Então, agora pega quem quer, faz quem quer, né? É assim que funciona. É uma janela que se abre, uma porta que se abre, mas não vai ficar aberta para sempre. É um período de transição. Quando a gente está num período de transição de era, um período de transição de raça, porque a nossa raça, chamada raça ariana, também está com os dias contados, esse período de transição a gente pode produzir a iniciação rapidamente. Né? Em poucos anos a gente consegue produzir uma iniciação dentro de nós. Então é uma oportunidade. O Apocalipse visto de uma outra forma. Né? O Apocalipse visto como um Apocalipse interior, uma oportunidade de fazer esse trabalho que é descrito aqui na Tábua de Némer. Perguntaram daí se vencer o ego envolve educar ele ou destruir por completo. Olha, a questão de educar o ego é o que já vem sendo feito. Né? Mas isso não funciona. Educar o ego serve apenas para construir algumas sociedades um pouquinho melhores, mas não para construir sociedades perfeitas e ir para o processo de ascensão. O processo de ascensão, o nome correto é morte, eliminação. O ego precisa ser eliminado de forma definitiva. Tá? A questão da educação do ego não é suficiente, porque o ego é similar a um animal. Quando menos espera, ele vira do avesso e vai fazer o que ele quer. Imagine um bichinho, tipo um gato, um cachorro e tal. Ele é imprevisível. De repente ele nunca mordeu ninguém, chega uma pessoa ali e tal, e ele vai lá, ele não gostou da pessoa, o cheiro da pessoa não combina, ele morde. Né? Como assim? Nunca mordeu? Agora mordeu. Então assim, esse tal elemento denso, o ego, é imprevisível. Ele pode, de repente, puxar o tapete da pessoa de uma forma que não tem como voltar. Né? Outra coisa importante sobre o ego é um ladrão de energia. E o iniciado é aquele que transmuta energia dentro de si. Como é que é possível o iniciado transmutar energia se tem dentro dele um ladrão de energia? Não vai funcionar. Entendeu? Imagina que você quer encher uma caixa d'água que está furada. Não vai funcionar. Então a lógica me diz o seguinte, e isso é pura lógica, né? Além da minha própria experiência. Ego, sinônimo, ego bom é ego morto. Né? Sinônimo de ego é morte para ele. Não tem futuro. O ego é do tempo. O ego é uma coisa que se desenvolve no planeta e morre aqui no planeta. O ser que nós somos, ele não tem necessidade do ego para prosseguir a sua jornada na espiritualidade. Muito pelo contrário. O ego é como se fosse... Pensa, por exemplo, um pintor, um construtor de casa, vamos dizer assim. Conforme ele está construindo, tem um pouco de bagunça ali. Mas depois limpa tudo, a casa fica pronta, vem o pintor, pinta tudo, deixa a casa prontinha. E toda aquela bagunça é colocada numa caçamba e vai embora. Né? Então, o ego é isso. É aquilo que é utilizado para construir a nossa casa interior. Mas depois que acabou, ele é totalmente consumido. O ego é material de trabalho, vamos pensar assim. Né? Agora, se por acaso o iniciado ou a iniciada não tomar consciência de que o ego é material de trabalho, o ego certamente vai puxar o tapete e não vai permitir que ele avance. Então, ego é morte. Não conheço outra forma de se produzir luz, mesmo porque a luz está dentro do ego. A virtude está dentro do defeito. Então, se eu quero, por exemplo, despertar o amor, basicamente eu preciso eliminar o ego. Basicamente eu preciso eliminar o ódio. Se eu quero despertar a humildade, essencialmente eu preciso eliminar o orgulho. Então, ego morto, virtude recuperada. É uma lógica bem simples. Agora, colocar na prática já é uma coisa para poucos. Aqueles que querem muito mesmo. A última pergunta que a gente teve aqui foi se poderia abordar um pouco a Cabala e as Sefirotes.
Os sefirotes da Cabala são as capacidades internas do nosso próprio ser, conforme nós vamos eliminando dentro de nós o ego. Então, por exemplo, nós temos ali Malkuth, que é a base, né? Então, Malkuth é o corpo físico. Quando eu faço a iniciação do corpo físico, eu me torno, então, um iniciado realizado em Malkuth. Para isso poder acontecer, eu preciso necessariamente trabalhar com o Yesod ou com Gesod, depende da pronúncia, né? Que é o corpo vital. O corpo vital basicamente é o quê? É a energia sexual que precisa ser transmutada. Então, se eu não trabalho com o Yesod, que é a pedra cúbica, o meu corpo físico também não avança. Aí eu tenho logo acima Netzai Hod. Então, nós temos ali o corpo astral e o corpo mental. Netzai Hod só são desenvolvidos quando eles são energizados e limpos, né? Acima deles nós temos Tiferet. Tiferet, o que é Tiferet? É o corpo da alma. Então, quando eu conquisto o meu corpo físico, trabalho sobre mim mesmo, faço a limpeza do meu corpo físico, faço aqui é Malkuth, faço a limpeza de Yesod, faço a limpeza de Netzai Hod, que são o corpo mental e o corpo astral, eu chego a Tiferet. Aí quando eu chego a Tiferet, eu reconquisto a minha alma. Então nós não temos ainda a nossa alma, né? Nós precisamos reconquistá-la. E no momento que a gente reconquista a nossa alma, então é equivalente a subir a tal da primeira montanha, né? Os místicos, os esotéricos falam nas montanhas, né? Aí nós vamos para a parte superior ali da Cabala, né? Então quando a gente consegue chegar, né, nas partes superiores, aí nós podemos então encarnar ou produzir, né, o casamento da nossa alma. Então nós vamos às dimensões superiores, aonde existe ali o corpo espiritual. O corpo espiritual, que fica acima de Tiferet, esse corpo espiritual, ele representa então a alma divina. Quando a alma divina, né, que ali nós temos o amor e a lei acima, né? Quando a alma divina se torna disponível para nós, é porque nós já temos a alma humana. Aí se produz o casamento da alma humana com a alma divina. Isso na Bíblia é chamado as bodas do Senhor. Então é o casamento do iniciado. Quando nós fazemos esse casamento, nós subimos a segunda montanha. E finalmente nós chegamos ao topo da montanha, né? O topo da montanha nós temos Keter, que é o Pai, Shokimah e Binah. Então nós temos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No momento que a gente produz então o casamento da nossa alma humana com a nossa alma divina, nós podemos ir ao Pai. Nós podemos ir a Keter. Para ir ao Pai eu preciso servir ao Filho. Então, Shokimah. E para servir ao Filho eu preciso trabalhar necessariamente com Binah, que é a energia do Espírito Santo. Então no final das contas a gente cai na mesma história. Trabalho com as minhas energias sexuais, assim eu honro a capacidade do Espírito Santo dentro de mim, que é Binah. Eu trabalho com a vibração do Cristo, Shokimah, e daí assim eu posso chegar à ponta superior do triângulo, que é Keter. Então só se chega ao Pai pelo Filho. Por quê? Porque o Filho, hierarquicamente, está abaixo, né? Então, esses 10 sefirotes, eles são conquistados como? Com a eliminação dos 10 decapitados. 10 decapitados na tábua de Narmer, 10 sefirotes na Cabala reconquistados, né? Então, como que um iniciado chega ao topo da pirâmide? Ele chega desenvolvendo o Cristo íntimo dentro dele, se tornando um Horus vivo, e lá, quando ele consegue vencer o Set, né, o irmão do pai dele, ele chega então à classificação ao título de Osíris, que é um título também. Então, Osíris representa o pai, ou seja, assim o filho se torna o pai. Tá? Da mesma forma na Cabala. A Cabala vem dos próprios conhecimentos egípcios. Então, que vem dos conhecimentos atlantes, né? Então, tudo isso já é uma coisa que vem sendo repassada e repassada e repassada há muito tempo. Esse conhecimento que eu trago para o mundo não é novidade, né?
ele é novidade para quem está escutando agora, mas ele não é novidade para o mundo. Né? Então, muitos daqueles que me escutam hoje, nesse momento, já sabem alguma coisa sobre isso que eu estou falando. Parece que o conhecimento fica favorável, assim, ele fica inteligível. Né? Por quê? Porque lá dentro dele ele já sabe que ele já viveu isso em outra época. Falamos bastante, hein? E depois, se a civilização no centro da Terra é Agartha, mas você já comentou que é Shambhala, né? Quer comentar alguma coisa sobre Eu Agartha? conheço por. O nome Agartha eu não conheço, mas Shambhala é essa civilização que vive no centro da Terra. Né? É uma civilização muito diferenciada, onde estão os principais mestres, assim. Né? Existem mestres que têm corpos ali muito longevos, assim, com corpos muito duráveis, né? Então, quando o iniciado chega à sua capacidade máxima, que é a ressurreição do seu próprio corpo, ele é convidado para uma dessas cidades, essas cidades místicas, né? E lá ele pode preservar o seu corpo por muito tempo. Então, é isso que eu sei. Eu tive a oportunidade de dar uma passadinha lá já e eu vi esses mestres, então eu sei que existe. Acredito que é isso, então, Gilberto. Você quer comentar mais alguma coisa? É isso. Acho que não, acho que a gente falou bastante, né? Porque se o povo ficou com a gente até agora, o pessoal é guerreiro mesmo. É isso, então, você quer concluir? Deu. Eu nem sei, o Instagram grava tudo isso que a gente está fazendo. Eu gravei aqui a minha Acho que também. ele vai demorar uns 2 dias para mandar para a página. Né? É, é possível, né? Porque falamos pra caramba. Mas vamos concluir então, porque senão fica muito grande também, né? Fica muito cansativo depois para o pessoal assistir. Olha, eu quero agradecer você, Paulo, pela oportunidade. Fica aberta aí a possibilidade de a gente fazer outras lives, né? Com outros temas, com outros títulos. Aquilo que eu conheço, eu falo mesmo, eu me disponho a falar, né? Aquilo que eu não conheço, eu não falo, porque daí ficaria muito estranho falar de coisas que a gente não conhece, né? Mas aquilo que eu já pude investigar e vi com os meus próprios olhos, ou investiguei nos mundos internos, ou entrei em contato de alguma forma intuitiva com aquele processo, eu estou 100% disposto a falar aqui e a gente conversar sobre o assunto. Muito obrigado pelo seu convite. Agradeço ao Gilberto pela participação. A gente foi quase 4 horas hoje. Foi bastante tempo. E o grupo ficou boa parte aqui até o final, então tinha sempre as pessoas acompanhando aqui, interagindo de alguma forma. Foi bem legal, né? E a live ela fica gravada na página. Talvez demore um pouquinho, como foi mais longa, talvez demore um pouquinho para aparecer ali, mas aparece ali. Depois o Gilberto coloca no site dele e no canal do YouTube também. Com certeza. Boa noite a todos aí. Boa noite, tudo de bom, hein? Tchau, pessoal. O pessoal que ficou até agora é guerreiro, hein? Parabéns. Tchau, tchau.